poxa, você pode conquistar o mundo. Se você não conseguir influenciar uma pessoa, caraca, você falhou, hein? Olá pessoal, aqui é o Bernardinho. Olá amigos, eu sou a Fernanda Maciel. Aqui quem fala é o Tony Canaã. Olá, eu sou o Djalma Madruga. Eu sou Ana Polegatti. E aí galera, aqui é o Thiago Vinhal. E esse é o Endorfina Podcast. Sou o Michel Bogli e aqui no Endorfina Podcast você conhece as histórias e opiniões de triatletas, corredores, nadadores e ciclistas, profissionais e amadores. Descubra quem são e o que pensam os seres humanos que vivem o esporte e são movidos à endorfina. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Endorfina Podcast. Esse e todos os episódios são editados pela produtora Pulsante. Começando agora mais um episódio do Endorfina Podcast, na conversa de hoje com essa moça muito interessante, uma moça muito legal, uma excelente atleta, super talentosa, esforçada. Em cima desse talento ela tem aí muito esforço, muito empenho, que é a Luísa Batista. Se você não está ligado nela, ela participou agora dos Jogos, no meio do ano, né, dos Jogos Olímpicos de Tóquio, e no triatlon, é claro, e é uma figura muito bacana, carismática, é uma moça espontânea, é uma moça que enfim, conversar com ela foi um grande prazer. Eu acho que ela tem essa simplicidade, né, de quem é do interior e ao mesmo tempo com uma história muito bacana e autêntica, né, que eu acho que é o que a gente procura mais hoje em dia, é ouvir histórias de pessoas que são autênticas, e aqui no Endorfina estou tentando aí extrair o melhor aí fazendo uma raspa aí da nata das redes sociais e dos atletas e dos influenciadores e dos empresários que têm mensagens autênticas, e a Luísa é uma dessas. Na nossa conversa vocês vão perceber aí nitidamente isso. A gente fala, claro, sobre os jogos, a gente fala sobre a pandemia, a rede de apoio que ela formou ao redor dela. Isso é quase que um jargão hoje em dia entre aí os atletas. Aliás, a Luísa muito bem articulada nesse sentido, né? Ela que representa aí diversas marcas e está aí construindo uma carreira bastante sólida com bastante apoio. Ela já é bem versada nesses assuntos. E aí, claro, ela fala aí dessa rede de apoio, profissionalismo, a perspectiva de futuro. A gente fala também sobre a relação dela, né, com o Cali, que foi quem acabou a descobrindo pro mundo aí do triatlon, e ela conta uma história aí da poesia do Cali. A gente fala sobre a realidade do triatlon nacional, os sonhos, as oportunidades e uma série de outros assuntos que você vai curtir agora nas próximas horas aqui nesse episódio do Endorfina. Antes de começar o episódio, eu quero agradecer a todo mundo aí que tem acompanhado, seguido o Endorfina, seja através do meu perfil no Instagram, seja através do meu canal no YouTube ou através do meu site. No meu site você encontra todos os links para esses outros canais, o endorfinabr.com. Inclusive, você encontra aí links das redes sociais de cada um dos convidados, de assuntos que foram conversados em cada um dos episódios até hoje. Então vai lá dar uma olhadinha lá no endorfinabr.com, o meu site. Você também pode ouvir todos os episódios lá, se você tiver num desktop, se você tiver num computador aí e para você for mais conveniente usar o computador para ouvir o Endorfina, você também ouve lá no player que tem dentro do site. E lá também você encontra maneiras de ajudar o Endorfina a apoiar esse projeto, fazendo uma contribuição voluntária e mensal. Você também encontra o formulário para você assinar a newsletter semanal do Endorfina. Toda sexta-feira eu envio um e-mail com algumas dicas, com alguns comentários, umas reflexões, inclusive a respeito dos convidados da semana. Então, vai lá agora, assine o Endorfina e já nessa sexta-feira você vai receber o e-mail. E é isso, pessoal. Se você ouve o Endorfina através do Spotify, se você ouve através do Google, através do Apple Podcasts, clica lá agora no botão seguir e assinar, que aí automaticamente a cada novo episódio, todo episódio vai ao ar numa quinta-feira. Eventualmente surgem especiais, como houve agora aí no mês de setembro e outubro. Então, se você não segue, você vai ter que ir atrás desses episódios, né? Olhar no seu agregador, enfim, na ferramenta que você usa, e vai procurar. Se não, se você assina ou segue, dependendo aí do aplicativo, é
um termo, né, que se usa. Claro, você não paga um centavo. E você vai, então, receber automaticamente sempre que houver um novo episódio. Ele vai estar aí no seu agregador de podcasts, no seu celular, no seu tablet, no seu smartphone. Então, siga. Se você ouve, e isso me ajuda muito, sabe, pessoal? Eu também peço isso também porque isso me ajuda muito, porque os algoritmos trabalham dessa maneira. Quanto mais gente estiver assinando e seguindo o Endorfina, mais pessoas vão descobrir através dos algoritmos. Então aí essas ferramentas acabam sugerindo para as pessoas que têm mais ou menos as mesmas afinidades que você. E você já sabe como é que isso funciona, né? Através das redes sociais também é assim. E se você ouve através do Apple Podcasts, vai lá, perde lá 2-3 minutinhos do seu tempo e me ajuda fazendo uma resenha, fazendo um review, escrevendo aí o que você acha do Endorfina. E atribui lá uma quantidade de estrelinhas, isso também ajuda bastante, não só a mim, eu adoro ler para ver se eu consigo aí estar sempre evoluindo, quer dizer, esse é o meu objetivo, né, estar sempre evoluindo e procurando atender cada vez mais os anseios, as expectativas de vocês, mas também, de novo, acaba ajudando aí outras pessoas a descobrirem, a lerem o que você acha sobre o Endorfina para ver se elas têm interesse ou não em ouvir essas conversas com esses convidados fantásticos que eu tenho recebido aí ao longo desses 4 anos e já vai lá quase 4 anos e meio. Então é isso, pessoal. Vamos lá agora para mais uma conversa excepcional e, afinal de contas, quem é que não gosta de uma boa história, não é? Minha convidada de hoje é um talento que foi descoberto por acaso quando ainda era adolescente. Sua infância em Araras, interior de São Paulo, lhe proporcionou uma grande vivência em diversos esportes, mas a natação acabou se tornando mais frequente que o handebol, o basquete ou a capoeira. Até que um dia, a convite de um amigo, participou de um mini triatlon. Lá, chamou a atenção do Cali, treinador de uma cidade vizinha, São Carlos. Após cumprir um teste, passou a integrar a equipe do SESI daquela cidade, celeiro de grandes nomes do triatlon nacional. Nascia ali então a sua versão atleta profissional, que desde 2012 integra a seleção brasileira e vem conquistando importantes títulos como o de bicampeã do Troféu Brasil, campeã do Challenge Manaus e do Ironman 70.3 do Rio, bicampeã do Campeonato Pan-Americano e o título inédito que até agora coroa a sua carreira, o de campeã pan-americana em 2019, além de um outro ouro na mesma competição, na prova por equipes. Estreou sua participação em Olimpíadas agora em Tóquio e já está a pleno vapor para chegar a Paris daqui a 3 anos, na melhor forma física da sua vida. Conosco aqui hoje, a garota que um dia sonhou em conquistar medalhas para o Brasil como treinadora, mas que viu sua vida mudar de rumo e está realizando seu sonho como triatleta, ela que gosta de pescar nas horas vagas e ler biografias direto de São Carlos, paraíso do triatlon nacional, Luísa de Batista Bastos Duarte. Seja muito bem-vinda, Luísa. Oi, Michel, boa tarde, muito obrigada. Obrigada pelo convite para estar conversando com você hoje. Obrigado nada, cara. É um prazer receber você aqui. Eu já estava devendo isso aqui para mim mesmo e para os meus ouvintes. E ter você aqui agora está sendo enfim, vai ser uma honra, né, conversar com você. E esse contato que a gente teve até agora, nessas, 2-3 semanas que a gente está se falando, também foram muito legais. E eu estou muito ansioso para essa conversa. Eu estou meio nervoso, Luísa. Eu também. Eu já até comentei nessa semana, mas você fez uma boa companhia aqui pra mim durante a pandemia. Eu escutava Endorfina praticamente todo dia. Ah, que legal, então uma cara. honra enorme tá participando aqui. Uau, que bom, cara. Que bom, fico contente. Você tá bem? Tudo bem, tudo em ordem, Michel. Que bom. Já se recuperou do fuso horário, essa experiência de Jogos Olímpicos, né, assim, no final, mas para o meio da pandemia, e, enfim, a tua prova lá, a viagem, né, você é um país completamente diferente, acho que de tudo que a gente já viu em qualquer lugar, enfim, tem a questão da língua, dos hábitos e tudo mais, e uma Olimpíada que você não tem referência, né, porque você não participou de outra ainda, mas uma Olimpíada completamente atípica, né, de você não poder circular pela cidade e tudo mais. Assim, foi um turbilhão, imagino, né, que deva ter sido um turbilhão de emoções para você, né? Como é que você tá agora, assim, mais já na tua casinha em São Carlos, já faz aí alguns meses e tudo mais, como é que a ficha caiu, como é que você digeriu toda essa experiência, vamos dizer, desde o momento que a gente soube lá em março de 2020, de que estava começando uma pandemia e o mundo fechou,
aí essas coisas de vai ter Olimpíada, não vai, prova cancelada, como é que ficam os esportes, né? Até hoje, né? Agora aí que a gente está gravando aqui quase no comecinho de outubro. Bom, acho que esse período todo realmente, né, teve um turbilhão de emoções, né? A gente, desde o início do período de classificação olímpica, acho que a gente foi muito certeiro em algumas provas. O Eduardo, que é meu treinador, ele traçou algumas provas que seriam provas chaves, provas-alvos, e acho que eu consegui executar muito bem essas, né? Então, em 2018 foram algumas Copas do Mundo, Campeonato Pan-Americano. Isso deu uma certa tranquilidade para 2019 a gente focar nos Jogos Pan-Americanos. E em 2019 eu praticamente já estava certa de que conseguiria vaga para Tóquio. Então, quando veio a pandemia, acho que esse turbilhão de emoções começou a aparecer com certeza, né? Mas eu vi com bons olhos o adiamento dos Jogos Olímpicos. Eu acho que um ano a mais ia trazer uma boa experiência, uma boa bagagem para a gente. A gente que faz parte de uma equipe relativamente nova, né? Uma seleção brasileira relativamente nova. Achei que chegaria bem em 2020. Treinei muito bem durante a pandemia, porém eu tive alguns imprevistos aí nos últimos meses pré-Olimpíadas, né? E aí esse turbilhão de emoções acho que apareceu de vez, né? Eu tive um acidente de bike, foi um pouquinho grave, e um mês depois eu tive uma fratura por estresse do outro lado do quadril. Então, tipo, uma compensação realmente por estar correndo torta. E aí eu acho que foi um momento que bateu um pouquinho dessa ansiedade, putz, e aí, vou chegar, não vou chegar nos jogos? Eu tava com a vaga na mão, assim. Felizmente a gente conseguiu, acho que, contornar tudo isso. Eu tive uma equipe gigantesca por trás de mim que fez com que eu chegasse em Tóquio. Então, eu acho que os Jogos Olímpicos eu encarei com uma gratidão enorme, antes de tudo, né, por ter tido essa equipe por trás, porque sem eles eu não teria, acho que, nem completado a prova. Ao mesmo tempo, acho que eu me senti extremamente aliviada por finalmente ter acabado esse período aí, desses 2-3 meses que foram bem puxados. E o que eu mais senti, na verdade, quando terminou a prova, foi um negócio assim, quando vai ser a próxima? Já estava ansiosa, porque eu realmente quero chegar em Paris muito melhor do que eu cheguei em Tóquio. Eu acho que mais difícil do que foi esse período não vai ser. Eu acho que teve de tudo um pouco. Teve pandemia, teve a queda com a cirurgia, teve 2 fraturas. Então, vai ser muito mais fácil chegar em Paris do que foi chegar em Tóquio. E, sem dúvida, acho que a bagagem toda que eu tive nesses últimos meses vai fazer com que eu chegue melhor lá. Strava apresenta O Atleta em Você. A bicicleta foi o meu meio de transporte desde pequeno. Eu andava de bicicleta por obrigação, né, por necessidade. Quando foi em 2017, eu comecei a olhar para a bicicleta com outros olhos, né? Comecei a me interessar pelo ciclismo, né? Comecei a fazer meus primeiros km, comecei a me desafiar. O Morro do Gritador era um sonho inalcançável na minha mente, porque é um percurso que ele é só ao todo ele dá 26 km, só que ele tem uma altimetria elevada, até para quem tem as 2 pernas, né? Eu consegui alcançar essa meta. E para mim foi o divisor de águas, foi quando eu vi que eu tinha um potencial para ir mais longe. Foi colocando mais metas, e graças a Deus até hoje eu tô conseguindo bater todas. Tô treinando para participar de provas do Paraciclismo Nacional e quem sabe o dia poder estar em uma Olimpíada, né? Então o esporte, ele me fez renascer. Ser atleta quando tudo estiver dando errado, você não desistir, você ter o seu pensamento focado, que você é capaz, você ir no seu limite, você dar o seu melhor. Eu sou a Micaele Araújo, e eu encontro um atleta em mim quando eu me desafio, quando eu sei que eu posso alcançar o meu objetivo, eu sou capaz de ir mais longe e que eu posso estar incentivando outras pessoas no esporte e na vida. Strava, o atleta em você. Uau, que história inspiradora dessa atleta Strava. Existe um atleta em cada um de nós e nem sempre é fácil reconhecer e deixar esse atleta interior desenvolver todo o seu potencial. O Strava apresenta o Atleta em Você,
Uma série em 8 partes de pessoas normais compartilhando suas experiências como atletas. Você pode curtir o app Strava com assinatura Premium por 30 dias através do link strava.com/oatletaemvocê. Acompanhe a 6ª parte da série ao final deste episódio com a Luísa e se por acaso você não ouviu as 4 primeiras partes, ouça os 2 episódios anteriores a este. Nos esportes sempre nos perguntamos qual o nosso maior adversário, porque no final é sempre a gente contra a gente mesmo. Por mais que a mente conte muito, chega uma hora em que o corpo pede e nosso físico nos chama para ir além. Por isso, iniciamos uma sequência de episódios especiais com o oferecimento da linha probiótica Pro Athletes, feita para atletas, disponível nas melhores lojas especializadas do Brasil. Siga @ProAthletesOficial_, saiba mais em probiotica.com.br. E esse episódio também é um oferecimento da Titanium. A Titanium Vida, Saúde e Previdência oferece as melhores soluções em proteção e segurança que você encontra no mercado para você e seus familiares, com planos de seguro de vida, saúde e viagem. A Titanium oferece serviços para o seu bem-estar, como o seguro de vida resgatável, que além de resguardar e proteger o futuro das pessoas que você ama, você tem a opção de resgatar os valores em seu seguro para utilizá-los no que quiser ou precisar. Outro serviço é o Seguro Saúde, com cobertura mundial, com livre escolha de médicos, clínicas e hospitais aqui no Brasil e em qualquer parte do mundo. A Titanium também oferece planos completos de seguro viagem. Siga @titanium.consultoria. Não conte com a sorte, conte com a Titanium. E por fim, esse episódio também é um oferecimento da Bovem Energia. Bovem, há uma década fornecendo energia e gerando resultados para consumidores do Mercado Livre. Quer ser livre? Fale com a Bovem, energia que inspira. Saiba mais em bovem.com.br e siga Bovem_energia no Instagram. Cara, eu vou te falar. Você falando isso, né, que você dando esse teu depoimento, eu fico ao mesmo tempo surpreso, mas não que eu não devesse esperar isso de você, né, mas eu fiz uma pesquisinha aqui para bater esse nosso papo, como eu faço com todos os convidados, e como você ouviu Endorfina, né, eu não sei se você lembra ou se você ouviu o episódio com a Carla Di Pierro, mas eu tenho uma relação muito próxima com a Carla, né? Ela é amicíssima da minha esposa, madrinha de casamento, eu encontro ela com bastante frequência e tudo mais. E claro, ela não conversa nada sobre os clientes dela. Aliás, eu descobri hoje que você é mais um dos super atletas com os quais ela trabalha. Mas o que eu percebi em tudo que eu li e ouvi, né, das suas falas, inclusive essa que você acabou de me falar aqui, cara, assim, eu vejo muito isso da Carla, sabe? Né? E aí eu queria então saber de você exatamente isso, assim, de onde que vem essa tua, enfim, de onde que você tira essa base, essa sustentação para estar nessa fase emocional, né, da sua vida, da sua carreira, enfim, eu também gosto de dizer que não dá para dividir, aliás, o Endorfina é muito isso, né, não tem a Luísa mega campeã e não tem a Luísa mulher ou a Luísa namorada, a Luísa filha, a Luísa é a Luísa, né, que tem várias facetas na sua vida, como todo mundo é, né, enfim, mas assim, de onde que você aprendeu isso? Foi maturidade, você está há muitos anos com a Carla, foram as pancadas e a experiência mesmo de vida, um conjunto disso tudo, de onde que vem esse padrão que eu vejo já sendo um padrão teu, de uma Luísa que parece que é muito centrada, muito, enfim, né, com todas as angústias, ansiedades e tudo mais que a gente tem, mas de onde que vem isso? Acho que é um pouquinho de tudo, Michel. A Carla, sem dúvida, faz parte desse trabalho e eu costumo falar, né, eu trabalho com ela desde 2016 e de 2016 até hoje eu vejo que tem tido uma evolução constante ano a ano. É lógico, né, é parte do esporte, sempre tem seus altos e baixos. Talvez 2021, com essa situação da lesão, tenha sido um período de baixa, mas que a gente já recuperou e já está focando novamente, então o trabalho com a Carla é essencial para mim, acho que me ajudou muito, foi essencial nesse período aí pré-Jogos Olímpicos, né, eu acho que mais do que recuperar a lesão, acho que controlar essa situação de ansiedade que
tava bem, bem difícil, né? Porque foi uma situação inédita. Eu nunca tinha me lesionado em 10 anos de carreira. E acho que controlar a ansiedade foi um ponto fundamental. Então a Carla fez parte desse time aí de profissionais que realmente me ajudou e me botou na linha, vamos dizer assim, novamente, para eu poder chegar em Tóquio. Juntamente com o Gustavo, que é o físio, juntamente com o Eduardo, que é o treinador, juntamente com diversos outros profissionais. Então, teve equipe com nutricionista, com médico, eles se reuniam, sei lá, semanalmente para discutir o caso e tentar dar um direcionamento melhor. Mas acho que é isso, né? Acho que essa Luísa centrada, vamos dizer assim, que você citou, vem desse trabalho, sim, da Carla. Talvez venha um pouquinho da minha infância. Acho que eu sempre fui uma criança até meio que nerd na escola, né? Então eu chegava em casa, já ia direto fazer a lição de casa, porque eu sabia que depois que eu terminasse eu estava livre para ir no clube brincar e treinar. Então eu sempre fui bem regradinha, assim. E isso eu acho que eu trago hoje para o esporte, né? Essa disciplina, esse dia a dia. Eu consigo seguir realmente bastante, assim, por conta, acho que, dessa base, vamos dizer assim, que eu tenho desde a minha infância. Uhum. Você sabe quem é o Alexandre Manzan? Sei sim. Que bom, né? Desculpa eu perguntar, mas às vezes você não sabe, enfim. Eu arrisco dizer, não só pela minha experiência pessoal, mas aqui através do Endorfina, que o Manzan, se ele não for o único, ele deve ter mais uma ou duas pessoas que eu não me recordo, mas no triatlon, certeza que ele foi o único que já passou por aqui, já passaram muitas pessoas, que era um bad boy, um menino sem disciplina, que não queria saber nada com nada e era um talento puro e foi um dos melhores, ao lado do Leandro, né? Até hoje, talvez em termos de títulos, os melhores triatletas que o Brasil já teve nas distâncias mais curtas. Eu tenho uma teoria de que eu acho assim, o triatlon, ele se encaixa muito bem na vida das pessoas que têm esse perfil que você tem, né? Que pode ser um meio nerd e tal, mas assim, que gostam dessa disciplina, que tem responsabilidade para fazer as suas tarefas quando criança, suas obrigações, enfim, para poder depois sim fazer o que quer que seja, né? Então eu acho que eu brinquei que você foi descoberta, né? Um talento que foi descoberto na adolescência, mas e eu sei que você não é uma menina muito talentosa pelo que você falou, você é mais esforçada do que talentosa, né? E já disse isso aqui lá no episódio 2, o Armando Barcelos, né? Que foi também um excelente triatleta, inclusive olímpico, e que disse que talento não tinha nada, mas ele tinha muita força de vontade. O Avancini já falou isso aqui. Então também isso não é uma coisa inédita, mas eu acho que o que é um privilégio de pessoas como você é isso, você ter sido criada de uma maneira, e nem somente a criação, mas você talvez nasceu com esse chip de ser responsável desde muito cedo e dedicada a cumprir, nem que seja mínimas tarefas, para você poder sim aí depois ter o seu prazer, ou o seu momento de indulgência, o que quer que seja. E o triatlon eu acho que casa muito na vida dessas pessoas, né? É difícil a gente ver uma pessoa como o Manzan, que dizia aqui que, né, não queria saber nada com nada, na véspera de um campeonato mundial saía para ir dançar à noite, sei lá onde, em Tóquio, acho que ele relatou alguma coisa assim, que até o Marcos Paulo depois confirmou, e no dia seguinte, mesmo tendo dormido pouco ou nada, o cara ia lá e detonava a concorrência, né? Imagina se ele tivesse tido disciplina e tal, quer dizer, pelo menos do ponto de vista fisiológico, ele teria mais chances de ter desempenho melhor, mas enfim, é muito interessante isso. E teus pais, por exemplo, ou mesmo o Guilherme, né, que te pegou aí desde do comecinho da tua carreira, você me falou, né, vocês estão juntos desde 2012, já vai fazer aí 10 anos, ele percebe que você também, através da tua vivência esportiva, você está mais madura, podemos dizer, né? Claro que você ia amadurecer, não é à toa, porque a gente vai passando os anos, mas que você, pelo menos nesses últimos anos, você está menos ansiosa, mais tranquila. Até a tua abordagem com relação ao adiamento dos jogos, eu ouvi você dizendo assim, tipo, eu não controlo, né? Então, assim, até foi bom, porque pelo menos a gente teve mais tempo para se preparar. Quer dizer, o Avancini também chegou a falar alguma coisa nesse sentido aqui quando eu gravei com ele, no ano passado.
eu acho muito maduro, né? E eu vejo pessoas que já passaram por aqui que não têm essa maturidade, pelo menos não tão escancarada dessa maneira. Bom, eu acho que realmente eu sou a pessoa mais dedicada, né? Não tanto talento. Eu até brinco, né? Eu tenho a mão e o pé pequeno, cara. Não sei como eu nado. Eu giro o braço que nem um ventilador pra nadar rápido. Não é tanto talento, é realmente mais o trabalho. Talvez por isso que essa ansiedade bateu mais alta, né? Porque nesse período aí que eu fiquei mais sem treinar, tipo, foi uma situação totalmente nova, né? Eu não tava fazendo o que eu gostaria de fazer, que era, estar treinando e vendo o dia a dia fluindo bem. Então, acho que talvez por isso que a ansiedade elevou bastante. Mas sim, acho que a disciplina no triatlon é essencial, são raros os, acho que, atletas aí que, como o Manzan, né, que não são tão regradinhos assim e que conseguem bons resultados, porque o triatlon eu acho um esporte muito justo, né, ele realmente, assim, quanto mais você treina, melhor você fica, não existe tanto talento, é diferente, sei lá, do futebol, que você às vezes tem aquele gingado, não sei dizer, né, mas... o triatlon é realmente, assim, acho que puramente físico, assim, né? Quanto mais você está treinado, mais você vai desempenhar. Então, acho que isso sim é uma vantagem, até uma curiosidade, né? Quando eu mudei para cá em 2016, o meu irmão veio fazer aquele teste também com o Cali. Meu irmão, acho que em termos de talento, ele era muito melhor do que eu. Só que aí ele passou uma semana aqui comigo, ele falou assim, Luiz, esse esporte não é para mim. Pegou e voltou para Araras e eu continuei, né? Então... Que legal! Porque realmente você tem que ter, acho que isso em você, entendeu? Essa disciplina de você conseguir se regrar e conseguir, não apenas com o treino, mas com relação ao descanso, à alimentação. Acho que eu sou uma pessoa que sempre seguiu 100% isso, entendeu? Sempre realmente dediquei minha vida ao esporte. Eu acho que isso vai me levar cada vez mais longe. Talvez aí nos jogos não foi o resultado esperado, a gente sabe, mas isso pode me levar a algum lugar mais pra frente, quem sabe. O Vitor é mais novo que você? Meu irmão é mais novo, é 1 ano e 8 meses, relativamente perto, mas é mais novo. É mais ou menos como eu e meu irmão. E aí essa é outra coisa que a gente observa, né? E agora eu que sou pai de 2 meninas e tal, e mesmo sendo, né, filhos dos mesmos pais, das mesmas mães, na mesma educação, com pouca diferença de idade, como eu e meu irmão, por exemplo, tem coisas que não saem iguais, né? E a gente não controla isso, né? Enfim, como as coisas são curiosas nesse sentido, e muitas vezes são frustrações dos pais, isso um dia você vai entender. Quem sabe em breve, né? Não sei quais são seus planos. Mas, enfim... Durante a pandemia, tipo, você pode falar assim, tipo, você dobrou o número de sessões com a Carla, que você faz num determinado período, ou deu pra, enfim, também através das sessões, do acompanhamento, não aumentar tanto a frequência? Não, durante a pandemia acho que eu consegui me manter bem, na verdade, né? Foi o que eu falei, eu vi realmente o adiamento dos jogos como um alívio, não como algo tão ruim, assim. Eu falei, ainda bem que foi adiado, né? Se fosse cancelado, acho que aí cara, sim... eu achei fenomenal essa tua colocação. Aí sim, acho que eu teria realmente sofrido bastante. Então eu falei assim, não, foi só adiado, né? Ainda bem que foi só adiado, vamos treinar e o foco voltou a ser no dia a dia. Em algumas falas do Eduardo, ele sempre colocou isso pra gente, né? Vamos pensar como júnior. Quando você é júnior, você nem sempre tem aquela competição certa. Você não tem, às vezes, o apoio para todas as provas, então é uma prova ou outra que são definidas, e às vezes você treina períodos e períodos e só compete depois de meses, né? Então, o Eduardo falou assim, não, vamos pensar como júnior, vamos focar no dia a dia, no treino, vamos focar em deixar a planilha verdinha, e eu acho que foi isso, né? A gente conseguiu se manter muito bem, treinando, bem focado. Mas sim, eu já dei um trabalhinho pra Carla, acho que foi o que eu falei nessa parte da lesão, acho que aí sim, realmente o trabalho dela foi de suma importância, né, porque aí sim a ansiedade falou mais alto e a gente teve que controlar um pouquinho isso. De qualquer maneira, eu vejo esse trabalho da psicologia do esporte, mesmo nos períodos em que você tá bem, é essencial, entendeu, porque me ajudou, acho que, me deixar muito mais focada, muito mais... atenta, muito mais no momento presente do que
quando eu não tinha esse trabalho, entendeu? Então, eu acho que o trabalho da psicologia do esporte tem sido essencial, sim, para mim, independentemente do momento, de pandemia, de lesão ou não. Esses são os momentos ruins que aí sim realmente se faz extremamente presente, mas no dia a dia, nos períodos bons, vamos dizer assim, também faz diferença esse trabalho. Quem que te levou quem que sugeriu, como é que foi? Foi o próprio SESI que falou, o Eduardo na época, não sei, que falou, olha, vamos agora começar a procurar, porque é curioso, né? Eu gravei agora quer dizer, o episódio foi ao ar no meio de setembro com a Pamela de Oliveira, e ela disse que até há pouco tempo ela tinha sim um acompanhamento psicológico, até depois do Rio, né? Inclusive ela que ficou 6 anos morando em Portugal e tudo mais, ela tinha um acompanhamento psicológico, mas era muito naquela questão mesmo da Pamela atleta, né? Como é que você faz para no dia da prova você ir lá e enfim, tá bem e se ativar? Ela usou uns termos aí que eu não conhecia. Mas o lado pessoal, que é claro, completamente ligado ao lado, enfim, atleta da pessoa, ela disse que não tinha isso, né? E não é à toa que ela disse que viveu aí algumas barras, algumas situações ruins por conta disso. E aí sim, acho que faz 2 anos, ela começou a ter um acompanhamento psicológico, sabe, talvez mais como o seu, por exemplo, né? Ou como eu entendo que a Carla faça, né? Nunca fiz uma sessão com ela. Mas... E eu achei curioso, porque eu acho que ela talvez tenha demorado, né? Eu acho que ela citou isso. Tipo, pena que ela não teve esse acompanhamento antes, para manter ela mais centrada e mais equilibrada, para poder desempenhar melhor o seu papel durante as provas. Da onde que veio o seu, assim, essa oportunidade ou esse chamamento de falar, puxa, eu preciso ter um acompanhamento psicológico? Uhum. Bom, o Gui falava pra mim, né, acho que já tem bastante tempo que poderia vir a ajudar, mas em 2016 foi realmente o Eduardo, né, que fez o meio de campo com a Carla, que me apresentou, falou assim, Luísa, eu conversei com ela, vamos iniciar esse trabalho, e a gente iniciou, se eu não me engano, foi bem próximo do Ironman 70.3 do Rio, assim, uma semana depois, algo assim, e a gente sempre trabalhou muito esse lado do esporte, né, até agora, recentemente, após os Jogos de Tóquio, a gente começou a focar um pouquinho no lado pessoal também. A gente acha que pode desenvolver um pouquinho isso. Eu sou uma menina extremamente tímida, Michel, então tá gravando esse podcast hoje, já uma vitória. Hoje é uma vitória, acho que a Carla vai ficar orgulhosa quando eu contar pra ela. Então, uma das coisas que a gente tá tentando treinar é essa comunicação, em tentar me comunicar melhor para que eu consiga, às vezes, até expressar um pouquinho melhor pro Eduardo o que eu tô sentindo, o que eu tô vendo. Fundamental, Para que, acho que se melhorar essa comunicação de uma maneira geral, com o meu treinador, com a minha equipe, poxa, eu acho que eu posso colher frutos bons dentro do esporte. Então, agora a gente está, sim, trabalhando um pouco mais esse lado pessoal, ainda mais porque não tem competições, né, tão à vista agora, acho que vai demorar um pouquinho. Então, nesse momento, é o momento que eu tô trabalhando mais o lado Luísa Pessoa. E é como você falou lá no início do podcast, né? A gente é um ser só. Poxa, a Luísa atleta reflete aquilo que a Luísa filha, a Luísa namorada, a Luísa estudante, profissional de educação física tá sentindo. Então, a gente é uma coisa só, né? Então, acho que melhorar esse lado pessoal, com certeza, vai agregar bastante aí pro esporte. Uhum. Pode contar aqui para mim e para quem está ouvindo, você fez o teste lá no SESI São Carlos, na época com o Cali, passou a integrar a equipe né, você fez bem o teste e passou a integrar a equipe do SESI. Aí você disse que a partir daí, então, você já era uma triatleta profissional. Claro, você estudava, né, acho que isso era também uma pré-condição, né, se você não estudasse não tinha futuro lá no SESI. Mas profissional em que sentido? Em nível de dedicação? Você já ganhava algum tipo de ajuda de custo, alguma coisa? E como é que foi isso para os seus pais, né? Porque, enfim, a gente sabe, infelizmente, que ser atleta no Brasil não é uma coisa muito popular e já falamos aqui várias vezes, a gente falta aqui no Brasil uma cultura grande aí com relação ao esporte. Até
acho que foi no ano passado, né, no retrasado, quem foi que postou, depois de um triatlon, né, viralizou, né, uma mulher sentada na calçada, não sei, não foi o Yuri Vinuto. Acho que foi o Diogo, Diogo Sclebin, Isso. Ele postou e a mulher falou, você não trabalha não? Porra, o cara tinha acabado de fazer uma prova, né, o ganha-pão dele. Enfim, e como é que foi a reação dos teus pais, assim, você vivia mesmo... Tipo, tinha que dar desempenho, assim, pra estar numa equipe do SESI, você tinha que ter desempenho, senão você ia, enfim, ser convidado a sair da equipe. Como é que é essa pressão logo no começo e logo no primeiro ano, né? Porque assim, caramba, você já começou com tudo, não teve aquele tempinho de, né, começar e devagarzinho e de repente, pô, olha, você não quer ser profissional? Vai lá, pensa, conversa com os teus pais. Como é que foi? Bom, eu fui uma criança extremamente ativa, né, em Araras, eu fazia de tudo um pouco. Eu vou voltar um pouquinho no tempo aqui antes de responder sua pergunta, Michel, contar um pouquinho da história. Mas eu fazia de tudo um pouco e eu fazia natação, que levava um pouquinho mais a sério, e também jogava tênis lá no clube que eu participava das atividades. E aí tinha um atleta amador de triatlon, o Marcelo, ele me viu jogando tênis, eu nadava com a filha dele, ele falou assim, opa, essa menina aí pode ir pro triatlon, né? Ela corre direitinho, também nada certinho, me emprestou a bike e eu fiz minha primeira provinha, uma Copa do Interior. E aí, de cara, peguei gosto pela modalidade, né? Acho que me apaixonei de cara pelo triatlon. Foi bem sofrido, na verdade. Eu corri, era um mini triatlon, uns 2 quilômetros eu fiz até meio que correndo, andando, porque eu não tinha bagagem de corrida nenhuma. Mas eu gostei bastante. E aí, nesse meio tempo, eu conheci o Cali. O Cali, ele pediu para eu vir fazer um teste aqui em São Carlos. A gente chegou até bem cedo, assim, aqui... O pessoal da equipe ia fazer um treino de natação e depois ia participar de um biatlon, né? Era 200, 300 metros de natação e 1 quilômetro na própria pista de atletismo que tem aqui na escola do SESI. E aí eu participei desse treino de natação, fiz o biatlon e logo em seguida o Cali, isso foi em 2010, me convidou para estar indo conversar com ele na casa dele, com eu, meus pais e meu irmão, para ele me explicar e realmente fazer o convite formal para estar integrando a equipe, né? E nesse bate-papo, assim, na casa dele, ele já deixou meio que bem claro, assim, ó, a Luísa vai ser uma atleta profissional, o Cali via isso, entendeu? Que legal. Eu lembro até uma expressão, ele falou assim, ó, daqui 2 anos ela vai estar ganhando muito dinheiro com isso, vai estar sobrevivendo do esporte. Então ele sabia que no início teria essa dificuldade, um pouquinho financeira, que talvez ainda precisasse da ajuda dos meus pais, mas realmente, eu vim para cá, aqui para São Carlos, em 3 meses ele me arranjou uma bolsa, auxílio, que ajudava a custear alguns dos gastos, né? Eu tive um apoio tremendo dos meus pais aqui nos primeiros anos. O SESI financiava todas as competições, então a primeira competição internacional que eu participei foi um campeonato pan-americano em Edmonton, no Canadá. Além de mim, o SESI levou outros 4 júniores, né, que era a Fabi, o Yuri, o Ed e o Guto. Então, eles começaram a oportunizar as competições internacionais pra gente. A gente era oportunizado em Copa Brasil, então a gente fazia prova em tudo quanto é canto. Viajei de avião primeira vez, assim, putz, foi muito bacana. Pra fora do país, primeira vez, pra de fora avião, do país, tudo. Saiu de casa, né? Foi morar no SESI, enfim. No SESI, exatamente. No ano seguinte, o Cali conseguiu aumentar um pouquinho essa bolsa, eu já praticamente já custeava todos os custos básicos, né, vamos dizer assim, com o esporte. Falando aqui um pouquinho dos meus pais, né, minha mãe, quando eu recebi o convite, eu recebi em 2010, me mudei para 2011, mas eu acho que foi um choque para ela, né, porque ela realmente não esperava que a filha fosse mudar relativamente nova para outra cidade, morar sozinha em outra cidade. Mas eu lembro muito bem de eu conversando com ela um dia e ela assim, ai, não sei. Eu falei assim, mãe, se eu não for, você vai estragar meu sonho, porque, caraca, eu vi no esporte, no triatlon uma oportunidade de atingir um sonho de criança, que era estar nos Jogos Olímpicos, e o Cali, ele desde sempre ele deixou muito claro isso, que eu poderia chegar lá. Então eu já, mesmo quando eu vim novinha, eu já me via como uma atleta profissional, já seguia essa rotina. Uhum. Eu passei a estudar à noite, né? Então o dia ficava aí, vamos dizer, livre para os treinos, eu estudava à noite. O SESI realmente foi extremamente responsável por essa minha formação até hoje, né? Então eles deram todo o suporte que eu precisava quando eu iniciei. E sim, eu me vi como atleta profissional desde o início. Então talvez não custeasse tudo, mas... Uhum.
grande parte dos gastos, sim. Acho que eu era bem novinha na época, né? Então, com o tempo, eu vi que realmente o triatlon se tornaria minha profissão. Uhum. Eu quero falar de grana com você mais pra frente, daqui a pouco a gente fala, mas só me adianta uma coisa, depois de 3 anos você estava ganhando um monte de dinheiro, é? Um monte não ainda, mas já... Aí você já deu tava, essa cadeira aí pro Guilherme, essa cadeira aí caríssima que você tá sentada, de gamer. Não, um monte não, mas... poxa, acho que pra uma criança... Não era uma criança, né? Mas um adolescente, sim, acho que... acho que eu tava muito bem amparada, assim. Uhum. Legal. Mas eu quero falar de grana daqui a pouco, a gente volta aí nesse assunto. E o que você viu no triatlon em si, na atividade, a hora que você recebeu? É legal esse processo de sentar e o cara chegar, né? Porque também é uma responsabilidade muito grande, né? Para o Cali, para quem quer que seja, chegar para os pais, pegar uma criança, né? Uma menina ainda, uma pré-adolescente, adolescente, recém-chegada na adolescência, e falar: olha, eu vou levar ela para São Carlos. Pode deixar que eu me responsabilizo por ela e ainda vou torná-la uma campeã, né? Claro que, né, existem os cis no meio do caminho, não é tão fácil assim, mas é uma grande responsabilidade. Agora, o que você viu no triatlon? Foi mais uma possibilidade de estar realizando o seu sonho, vamos dizer assim, uma ferramenta, um instrumento, e aí poderia ter sido a natação, handebol, voleibol, qualquer um que fosse, ou o triatlon, pelo fato da combinação das 3 modalidades, por esse sofrimento que dá, principalmente no primeiro contato, é quase que sempre, aqui também eu pergunto para os convidados, a primeira participação no triatlon é sempre meio que um susto, né, dá um negócio assim, né, você fala, como é que eu consegui fazer isso? Só que todo mundo fazendo, né, tá todo mundo fazendo, então você faz também. Mas foi mais uma coisa que o triatlon te despertou, ou você já estava com essa visão de futuro e, claro, né, pelo papo do Cali, no bom sentido, puxa, cara, é uma oportunidade que eu tenho de realizar meu sonho de chegar nos Jogos Olímpicos e trazer medalhas para o Brasil. Não, eu acho que eu encarei o triatlon realmente mais como uma oportunidade, né, então... não só o Cali, eu lembro do Marcelo em Araras, né, ele sempre deixou muito claro isso, falou assim, não, Luísa, vamos, dá para você... atingir os sonhos, dá para você fazer o triatlon muito melhor do que você faz a natação ou qualquer outra das modalidades. E eu lembro que eu sempre quis isso, né? Eu sempre quis os Jogos Olímpicos. É lógico, eu sabia que eu não tinha, vamos dizer, o talento para nadar, não tinha o talento para o tênis, não tinha para o hand, não tinha. Chegou uma hora que eu falei assim, não, então eu vou estudar, vou me tornar profissional em educação física, vou ser técnica, mas eu queria estar lá de alguma forma, entendeu? Eu queria estar lá nos Jogos Olímpicos, e no triatlon eu vi essa oportunidade, né? Então eu falei assim, não, aqui eu posso me destacar. E a verdade é que eu nem sabia muito bem o que era o triatlon quando eu me mudei, né? Porque o que eu tinha de contato com a modalidade era a Copa do Interior, que eu tinha participado, que era um mini triatlon, né? E eu lembro de assistir o Mundialito de Fast Triathlon, que se passava na TV, então... eu lembro que até em 2010 a Pamela, acho que ela foi super bem lá, não lembro se ela chegou a vencer, mas eu lembro que ela foi super bem, se destacou, e foi bem meio que no período em que eu tava conversando com o Cali pra vir pra cá, né, e ela treinava aqui na época, então, putz, ver a menina que treinava aqui no SESI na época e se despontando lá na frente, pô, eu passei a acreditar mais ainda que eu poderia estar despontando, né, porque eu tava indo pro mesmo local que ela estava. Então, acho que realmente o triatlon foi isso, foi a oportunidade que eu encontrei de seguir, de atingir esse objetivo de estar nos Jogos Olímpicos um dia, mas é óbvio, né, que depois que eu comecei a praticar a modalidade e conhecer e entender um pouquinho mais, esse sonho, vamos dizer, ele foi mudando. Hoje eu não quero só estar nos Jogos Olímpicos, eu já consegui atingir esse objetivo, mas, puxa, hoje eu sou apaixonada pelo triatlon e eu quero... tá andando lá no top 10 de WTS um dia, poxa, eu quero vencer o World Cup um dia. O sonho foi mudando, né, depois que eu praticamente conheci a modalidade. Mas, sim, foi uma oportunidade que eu acho que eu agarrei aí com tudo que eu podia, né, e vim atrás disso. O que você chegou um dia a conversar com o Cali, o que ele via em você
Para ele ter feito essa reunião com teus pais e ter feito esse convite sério, tipo, olha, eu vou transformá-la numa atleta campeã? Eu nunca cheguei a conversar com o Cali, eu tenho os e-mails dele até salvo, né? Tipo, ele me mandava e-mails de vez em quando meio que me motivando, mesmo quando eu ainda estava em Araras pra nadar. Mas eu lembro muito bem dele numa etapa de Copa do Interior também, Itapira, se eu não me engano, que ele pegou, assim, um pedaço de madeira e aí ele fez a poesia dele, né? Ele falou assim, alguém comum só vai olhar esse pedaço de madeira e vai jogar fora. Eu vejo uma escultura aqui. Então, tipo, era a poesia do Cali, vamos dizer assim, pra falar assim, vamos lá, vamos trabalhar, eu vou te lapidar. E ele realmente foi um cara que sempre fez com que eu acreditasse muito nisso, né? Então, acho que pelo menos o meu princípio no triatlon, o meu início, o pontapé inicial, eu não podia estar melhor amparado. Acho que o Cali foi um cara que me abraçou e falou assim, não, Luísa, vamos, eu vou te tornar campeã mundial. E eu acreditava muito nele, então isso acho foi primordial, acho que aí pro meu início no esporte. Eu imagino que nessa idade, da maneira como foi, e você saindo de casa, né, embora... Tudo bem, né? Araras e São Carlos não é super distante, mas você estava no dia a dia longe dos seus pais, né? Saiu daquele conforto, né? Do ninho, né? Ele também tem assumido aí um papel, uma grande referência para você, né? Uma referência, tipo um suporte mesmo, né? Porque, claro, você poderia sempre estar ligando para os teus pais e tal, mas isso também é importante, esse acolhimento, para que crie uma atmosfera onde você, ser humano e atleta, possa se sentir à vontade para ficar feliz, e claro que feliz você tem mais chances de desempenhar o seu máximo potencial. Sim, e eu acho que assim, além do Cali, eu tava vindo para um local em que eu tinha grandes referências como dos atletas, né? Então foi o que eu falei, em 2010 a Pamela ainda treinava aqui, acho que ela foi para Portugal no final do ano. Poxa, quando eu vim para cá já tinha o Reinaldo. A equipe de júniores aqui era muito forte na época, então eu pude crescer com esses meninos aí que também estavam em desenvolvimento, assim como eu. Então acho que eu vim pro local certo com as pessoas certas. Isso foi essencial aí no meu início de carreira. Bacana. Eu já ouvi você dizendo também da relação que você tem com o pessoal da seleção brasileira, né? A Vitória, a Jennifer, não só as meninas, o Manuel, o Yuri, enfim, acho que o Miguel também. Isso é bacana porque eu entendo que isso faz parte também enfim, é a sua vida, né? É com quem você passa muitas semanas por ano, são pessoas que estão fazendo a mesma coisa que você, que vocês têm os mesmos interesses, mais ou menos a mesma faixa etária. Isso é importante de fato para que você se sinta à vontade com essas pessoas, como vocês ficaram agora, né, antes de Tóquio, em Portugal, fazendo lá um camp e tudo mais, para que você se sinta, enfim, em casa, onde quer que você esteja, porque você tem pelo menos as companhias legais para você não somente ficar ao longo do dia, mas para treinar e te puxar e te dar exemplo, te dar força, te dar, né? É assim que funciona com você? Não, com certeza. Acho que a seleção hoje, a gente tá com uma geração bem bacana, né? Com atletas que acho que não podia pedir atletas melhores. Um puxa o outro sempre, né? Então, por exemplo, nesse último camp, a Jennifer foi junto. Ela me puxava lá nos treinos de natação. Eu infelizmente tinha tido a lesão, não estava correndo, mas enquanto ainda estava correndo, a gente também trocava aí um pouquinho na corrida. E eu acho que essa troca é bem importante assim, para o crescimento do triatlon como um todo, né? E sem dúvida, quando um atleta se destaca, poxa, todo mundo acaba indo junto. Então, falando um negócio legal aqui dos Jogos Pan-Americanos, poxa, eu ganhei, a vitória foi prata. Putz, uma dobradinha pro Brasil. A conquista fica muito maior, entendeu? O peso disso é muito maior pro esporte, é muito melhor, repercutiu bastante na época. Eu lembro que, a gente colocou o triatlon no Jornal Nacional, né? Não é todo dia que isso acontece. Então, isso é importantíssimo pro triatlon. Acho que ter uma geração que cresça junto, que trabalhe junto é essencial. Você, em 2016... você correu 2 provas de meia distância, né? Não sei, o meio Ironman e o Challenge, né? Que tem a distância aí do 70.3.
Isso foi planejado, com certeza, mas isso era uma espécie de avaliação ou tipo assim, deixa eu pôr o pezinho um pouco aqui para ver, já que você também diz que você aprendeu a curtir as distâncias longas e que você tem esse sonho de, depois de Paris, daqui a 3 anos, você começar a se dedicar então às provas longas, que é o que a Pamela acabou de decidir no ano passado, no ano retrasado, né? De sair das distâncias curtas e migrar para as longas. Foi um teste? O que foi essa tua experimentação, que foi ótima, né? Porque você ganhou as 2 que você participou, nas distâncias mais longas. Bom, eu sempre tive um perfil, acho que para longa distância, até nos treinos, né? Quando eu saio para fazer uma rodagem longa, por exemplo, eu consigo rodar 4 por quilômetro aí, quanto o Eduardo pedir. Enquanto se ele fala assim, Luiz, eu quero que você faça um tiro a 3:10, eu já falo, opa, esse aí é sofrido. Isso não apenas na corrida, acho que na natação é a mesma coisa. Se a gente vai fazer um tiro de 100, assim, muito rápido, eu sofro muito mais do que se eu tiver que fazer aí os 1.500 num passão constante, entendeu? Então, eu tenho essa facilidade, esse perfil, vamos dizer, para longa distância, eu gosto disso, eu gosto de sair para pedalar longo, pôr foninho e sair escutando música, assim, e ir embora, eu gosto bastante. E o que aconteceu? 2016 foi um ano que pra mim foi um ano meio... eu fui oportunizado em 2015 pela CBTRI, né, para fazer as provas de ITU, para tentar a vaga. Eu era bem nova na época, não consegui fazer os pontos. E aí 2016 foi aquele ano que ficou meio que num limbo, entendeu? Tipo, um ano meio perdido. Então acho que o Eduardo, ele teve uma sacada muito grande, falou assim, não, vou te colocar nas provas de longa distância, porque você tem esse perfil, a gente vai se manter super motivado, né, então treinando bem, e o resultado acho que não podia ter me motivado mais, né. Até um negócio legal, assim, tipo, exatas 3 semanas depois do 70.3 Rio, ocorreu um campeonato pan-americano, e eu venci. E, poxa, tipo, eu tava, acho que tão feliz pelo Rio, que eu fui bem no Pan-Americano, e, pô, aí eu comecei, acho que, me encontrar um pouquinho de novo aí nas provas de ITU, né. Eu lembro que a menina que foi segunda era uma americana que, tipo, há pouco tempo atrás tinha feito um top 5 em World Cup, e aí começou, sabe, quando dá aquela viradinha de chave, às vezes que era o que precisava, e eu falei assim, opa, essa menina fez um top 5, eu competi de igual para igual com ela, talvez eu possa um dia estar fazendo isso. E aí, acho que isso foi importantíssimo para mim, né? Que em 2017 eu já consegui encaixar uma etapa ou outra de World Cup. Em 2018 a gente já sabia exatamente o que tinha que fazer para acertar nas provas chaves que eu falei, que o Eduardo comentou. Que era o Campeonato Pan-Americano, era uma Copa do Mundo de Huatuque e a Copa do Mundo de Salinas. Então, poxa, acho que foi importantíssimo estar feliz, né? Vencendo as provas de longa distância. Estar feliz fazendo triatlon, seja qual fosse a vertente, para que eu pudesse ter um resultado positivo em Buenos Aires, que foi nesse campeonato pan-americano, e pudesse dar continuidade, né, que foi o que eu falei, de 2016 até 2020, acho que eu vinha numa crescente, numa constante aí, legal, lógico, tem sempre seus altos e baixos, mas sempre melhorando ano a ano, isso... Acho que a prova de longa distância ajudou um pouquinho naquela época, nesse período de limbo, vamos dizer assim. Você já chegou a discutir com ele se não caberia, de repente, 1 ou 2 provas no ano, e mesmo você se dedicando à prova olímpica e tudo mais, se isso não ajudaria? Porque a gente ouve, enfim, eu não sou mais quer dizer, nunca fui um especialista, mas hoje em dia eu não estou mais tão ligado assim na parte técnica do esporte, mas a gente ouve de vez em quando, né, essa questão de que os atletas rápidos, a gente tem visto isso também, né, em muitos mundiais de 70.3, inclusive, né, que os atletas que vêm da ITU, das provas do circuito da ITU, eles têm essa velocidade que é tão necessária hoje em dia, principalmente nas provas, pelo menos de 70.3, né, e depois as pessoas que se destacam no 70.3, elas vêm com uma velocidade bacana para fazer uma prova de Ironman, que já é praticamente uma prova, quer dizer, não é curta, mas ela não é tão longa quanto já foi, né, as pessoas fazendo Ironman aí na faixa aí das 7 horas, 8 horas, enfim, não é uma coisa que vocês chegaram a discutir, ou ele logo falou, não, vamos nos dedicar
enfim, vamos fazer o arroz com feijão para depois sim você migrar? Bom, a gente na verdade está pensando sim em fazer alguma prova de longa distância. Acredito que no início do ano que vem, né? Porque esse ano ainda a tá gente ruim, não tem né? nada previsto mais no Brasil. Mas eu já tô até arrumando minha bike TT, eu tava com a mesa espanada, então já tô indo atrás pra, Legal. pra resolver e quem sabe aí no início do ano que vem, antes de voltar aí o circuito, o ranking olímpico, né? Porque eu acredito que volte em maio, ainda não tem nada certo, mas se for seguir o padrão dos outros anos, volta em maio. A gente pretende sim estar correndo alguma coisa em janeiro, alguma prova de longa distância. Aonde a gente está olhando, o Pucon, se for rolar, eu queria muito fazer Pucon, mas isso é por ano que vem, a gente ainda tem que esperar, né? Tá tudo ainda muito, muito incerto. Mas de qualquer forma, eu acho que o triatlon de 70.3, principalmente, é muito parecido com o triatlon olímpico, né? Acho que em termos de treino, a gente... Até no Rio, quando eu competi, a gente não mudou muita coisa, a gente seguiu bem Legal. parecido, assim. Talvez incluir uma bike longa a mais por semana, mas foi muito parecido. E é bacana estar correndo essas provas de longa distância, acho que dá um retorno legal, uma visibilidade bacana, então a gente pretende sim estar fazendo isso talvez no início do ano que vem. Tomara. E acho que passando Paris, sem dúvida, tá focando nisso, acho que com um pouquinho mais de consistência. Mas acho que por enquanto o foco realmente continua nos Jogos Olímpicos de Paris, mas sempre que tiver essa oportunidade a gente vai querer encaixar essa prova de longa distância. Hoje, com a tua cabeça hoje, você valorizaria mais uma medalha olímpica ou uma medalha em Kona? Olímpica, com certeza. Acho legal. que seria um sonho enorme, assim, desde de criança. Poxa, eu entrei no triatlon por conta dos Jogos Olímpicos. Então, acho que, sem dúvida, a medalha olímpica é o sonho master aí. Legal. Então, vamos falar de grana, aproveitar que a gente entrou nesse assunto. Vamos falar aqui de grana. Você sabe, né, ou você já fez essa conta, essa avaliação com o próprio Eduardo, você se dedicar à carreira olímpica, ela financeiramente ela é mais vantajosa do que você se dedicar à carreira dos triatlons não olímpicos, né, do 70.3 e do Ironman? Existe um consenso entre vocês profissionais e tudo mais? Como é que é essa questão financeira? Olha, atualmente eu acho que seguir a carreira olímpica seja melhor até pela situação do Brasil, né? A gente não vê tantas provas de longa distância com profissionais no Brasil. Se não, eu acredito que a carreira de longa distância seria mais vantajosa. Porém, acredito que pessoalmente, quando eu me dedicar integralmente às provas de longa distância, eu vou ter um retorno maior, sim. Então, assim, se eu fizer como eu tô fazendo, assim, uma prova ou outra, que é o que eu tô pensando em Pucon, não. Mas se eu me dedicar integralmente à longa distância, eu acredito que o retorno seria maior do que na carreira olímpica. E isso você acha que é um consenso entre os seus pares aí, a Vitória, ou sei lá, a própria Jennifer, ou os meninos, enfim, ou ia ser uma impressão tua? Ou seja, vocês chegam a discutir isso? Porque tem que ter um planejamento de carreira, e claro, né, vocês são pautados então nos Jogos Olímpicos de 4 em 4 anos, agora no caso de 5 e de 3 agora. Mas também tem essa questão, né, tipo assim, cara, a medalha é bacana, a medalha dá dinheiro? Vocês têm essa visão de que a medalha dá dinheiro num esporte como o nosso, triatlon, que não enfim, que não tem só os Jogos Olímpicos, né? A gente tem o Mundial de 70.3, tem Kona, né? E tem toda agora essa questão de redes sociais que alimentam, e tem uma indústria gigantesca, que é um pouco diferente, por exemplo, da natação, né? Natação não tem uma mega indústria que banca todos os nadadores e que o cara só vai viver de fazer campeonato Maria Lenk, ou sei lá o quê, né? Bom, não sei se é um consenso entre todo mundo, né? Mas eu acredito que sim, que a longa distância tem um retorno maior, especialmente quando se pensa em patrocinadores, entendeu? Acho que privados. Os patrocinadores privados estão mais presentes na longa distância. Apesar disso, a ITU, ela tem premiações boas, tá? Porém, você tem que estar no topo. Se você... Por exemplo, um top 10 em WTS recebe muito bem, uma premiação muito boa.
um top 5 em World Cup recebe premiações muito boas. Só que você tem que estar no topo e manter nesse topo com uma certa constância, entendeu? Então, para que tenha um retorno viável só apenas as premiações. De qualquer maneira, eu acho que hoje a gente vive em um momento bom no triatlon, particularmente com relação a patrocinadores, pro triatlon olímpico, tá? Pra gente que está em seleção brasileira, eu digo isso, a gente consegue ter um retorno sim bacana. Poxa, hoje eu conto com o SESI, eu ainda tenho apoio das Forças Armadas e eu entrei para um projeto bacana da MRV, não sei se você acompanha. Muito legal, eu Jogos vi. Olímpicos. Muito legal, meu. Parabéns outras à MRV. atletas. Foi um projeto assim fantástico. Hoje eu faço parte da fila também, né? Então a gente está em desenvolvimento aí de alguns calçados de performance. E, poxa, eu posso contribuir um pouquinho aí, às vezes com alguma opinião, não sei se sou tão digna assim de dar opinião no calçado, mas é bacana. Então existe sim hoje para quem está na seleção. Eu acho que o que peca hoje no esporte do Brasil é para quem está em desenvolvimento. Então, poxa, a Luísa lá de 16 a 20 anos, que começou a se destacar, mas ainda não tinha aquela estrutura toda de profissional que você tem que ter. Então, ali é onde a gente sente falta hoje no triatlon olímpico, é no desenvolvimento. Então, poxa, acho que eu fui extremamente amparada pelo SESI. Eu fui cria do SESI, né? Eles me deram todo o suporte necessário. Mas hoje a gente tem só o projeto do SESI que trabalha com essa idade e que desenvolve o atleta. Então, acho que hoje o que peca no triatlon, vamos dizer, na verdade, é isso, né? Os atletas que estão em desenvolvimento estão querendo se tornar profissionais, mas ainda não tem, às vezes, algum resultado, ainda não estão em seleção, mas é aí que peca. Acho que hoje a gente que está em seleção, a gente consegue um sustento bom, pensando no triatlon olímpico. A MRV, a própria fila, né, que vem fazendo um trabalho excepcional, né? Outro dia eu estava conversando, eu não lembro com quem, e já houve algumas polêmicas aqui no Endorfina, não sei se você se recorda, né, com essa questão de as marcas patrocinam os blogueiros, né, que é um termo mais pejorativo, que a gente usa de uma maneira pejorativa, né, mas os criadores de conteúdo e tal, e as marcas talvez não estejam valorizando tanto os atletas que vivem do esporte, e por aí vai, essa discussão não tem fim, mas cara, assim, foi o que eu disse para esse amigo, eu falei, cara, a fila tá fazendo uma estratégia que não tem ninguém como reclamar da fila, né, porque a fila tá patrocinando uma Larissa Fabrini, que é uma super triatleta, mas é amadora, né, e tem uma quantidade enorme de pessoas e passa mensagens muito legais, já passou por aqui. Um Vinhal, que é um cara que está focado na longa distância e que é um cara que também gera conteúdo, ele tem o melhor dos dois lados, né? Uma pessoa como você, que está fazendo um super de um trabalho e tem uma carreira enorme aí pela frente, atleta olímpica, quer dizer, eles estão atirando para todos os lados de uma maneira muito bacana, que eu acho que eles vão falar com todo o público que eles querem falar para vender os produtos deles, né? Eu acho que eles estão numa decisão de marketing muito bacana, mas me chamou a atenção você falar isso, não tem tantas provas de longa distância aqui no Brasil e para profissionais, né, ao ponto de você poder ganhar alguma grana de premiação e tudo mais. Mas a gente também, ou pelo menos as pessoas se queixam, e eu ouço muito isso, né, que a gente está, e eu ouço isso de muitas pessoas que passaram pelo Endorfina, que apesar dos grandes esforços da CBTRI e de vários organizadores, vamos dizer assim, de provas avulsas, né, não franqueadas, a gente também está devendo muito do que já foi um dia o triatlon no Brasil, né, acho que o próprio triatlon, o Troféu Brasil de Santos perdeu muito prestígio e tudo mais, enfim, a gente também carece talvez dessas provas. Você não concorda? Você acha que para quem corre ITU, para quem corre provas curtas, com vácuo, de circuito, a gente tem provas aqui no Brasil, ou você ainda depende mesmo da estrutura do SESI, da Confederação Brasileira, para te bancarem correr o circuito aí ao redor do mundo, né? E a grande maioria na Europa, né? Se pensando em Olimpíada, a gente não tem outra maneira, a gente tem que correr as provas da Europa, porque é lá que estão os pontos, na verdade, o que funciona o triatlon olímpico, não tem jeito. Se a gente quer isso, a gente tem que seguir o triatlon europeu, vamos chamar assim. Mas assim, a gente vê que ainda carece bastante. Eu lembro que quando eu comecei, poxa, eu corri o triatlon internacional do Santos e falava, caraca, tipo, a Carla tá aqui, eu queria competir com a Carla.
E é bacana isso, né? Tipo, ter o ídolo seu que, poxa, uma atleta olímpica tá competindo junto com a Luísa, que era júnior, então era legal. Quando eu tô aqui no Brasil, eu tento fazer parte dessas provas, né? Então, por exemplo, vai ter um GP sprint aqui na próxima semana, né? Dia 25, a gente tá gravando agora dia 18. Poxa, o Juliano, que é o técnico da molecada, falou comigo, falou assim, Luísa, eu vou te inscrever na sprint, tudo bem? Eu falei assim, não, beleza, então, poxa, é legal tá tendo essa competição, por mais que seja só a Luísa e, tipo, um monte de júnior, é legal porque, poxa, você é a referência para essa molecada, né? Então, acho que isso é parte até do meu trabalho hoje, tá fazendo essas provas para que talvez tem pouquíssima gente, mas que tentar manter essa molecada motivada, eu acho que isso é parte do meu trabalho também. Então a gente carece de provas com profissionais, sim, porém acho que quando você participa, e isso engrandece a prova, entendeu? Acho que se tiver mais oportunidades para os atletas profissionais, vai engrandecer a prova, vai atrair a molecada nova, com certeza, tipo, vai começar a gerar um caminho, vamos dizer assim, para botar a máquina para rodar e, quem sabe, as provas no Brasil se tornem referência aí para a gente trazer gringos, e aí vai desencadear cada vez mais, né? Então, eu acho que é isso. Pelo que você acompanha, ou soube, ou conversa, ou até já ouviu aqui no Endorfina, você tem a impressão, que é a impressão de muitas das pessoas que viveram o começo do triatlon no Brasil, você tem a impressão de que o triatlon hoje, em termos de prova, ele deu uma decrescida com relação ao que já foi um dia no Brasil? Acredito que sim, acho que caiu bastante, sim, o nível. Não digo o número de participantes, poxa, o triatlon acho que está em alta, né? A gente vê cada vez mais atletas participando, mas a gente vê que, foi o que eu falei, a base, né? Então é difícil, porque são inscrições caras, então, poxa, como que uma pessoa de 16, 18 anos vai pagar, sei lá, R$400 para fazer um sprint triatlon, entendeu? Então, a gente carece de algum programa, algum auxílio para que a molecada da base venha, para que a molecada mais nova participe, e aí a gente começa a aumentar o número de participantes da base para que a gente extraia alguém, né? Então, acho que apesar do número de praticantes aumentar, a gente perdeu um pouquinho em termos de qualidade, né? Então, acho que até a falta de atletas profissionais na prova pode causar isso. Acho que ter essas referências participando aqui no Brasil faz com que diminua um pouquinho, mas eu acho que sim, que esse é um problema, vamos dizer assim, do triatlon atual. Você também já disse isso em outro podcast, eu não me recordo se eu li, e você citou aqui agora essa questão da referência, né, de ser uma coisa importante. Cara, isso para mim, eu concordo plenamente com você, já disse isso aqui, né, assim, se a gente visse você estampada na caixa de cereal que as crianças comem de manhã, você na revista fazendo propaganda de não sei o que, né? Revista hoje em dia quase não existe, mas enfim, a gente vê, né? Assim, a MRV usa, a Fila usa e tal, mas talvez não seja toda criança que tem acesso, né? E a gente ouvia, pelo menos na minha época, histórias, né, dos atletas americanos, não necessariamente o tri-atletas, mas atletas americanos que estavam, sim, na caixa de cereal, que estavam na propaganda da televisão. Então, assim, a criança acaba tendo mais contato com isso, com esse tipo de personalidade, que acaba criando referências. Eu quero ser igual a Luísa quando eu crescer, né? Não sei se você já ouviu isso, mas eu acho que se um dia você ouviu isso, se você ouvir isso, talvez vai ser um dos momentos como profissional que vai mais te engrandecer, né? Tipo uma criancinha, eu quero ser como você, Luísa, quando você crescer, né? Uma garotinha de 8, 9, 10 anos. E isso a gente não tem no Brasil por N razões, a gente não precisa se estender aqui, mas em resumo, para mim, acho que é uma questão de que falta a cultura do esporte aqui, né? A gente valorizar você, Luísa, e falar assim, poxa, quando você se aposentar, você vai começar a trabalhar? Caramba, você está trabalhando desde os 16 anos de idade, né? Desde os 15 anos de idade como uma triatleta. Então, e você
pelo que eu li ou ouvi, você assume muito bem essa questão no teu Instagram, você assume muito bem isso, né? Eu vejo que você vai em escolas, você tenta se tornar essa referência, você gosta de dar o exemplo, né? Você falou aí alguma coisa da cultura do exemplo, se eu não me engano, né? Enfim, você gosta de assumir esse papel. Então, foi uma coisa que você foi aprendendo, foi uma coisa que também te instruíram, seus patrocinadores ao longo aí da sua carreira foram também cobrando isso de você. Como é que a gente aprende, né, também a ser um atleta profissional? Porque muito tem se discutido a respeito disso, nessa questão de influenciador, de atleta profissional. Na nossa época, na minha época, a gente tinha que competir, dar uma entrevista no final da competição, inclusive em São Carlos, quando eu competi o primeiro triatlon de São Carlos, eu dei entrevista na Rádio Amadora de São Carlos, e aí depois a gente tinha que esperar e pegar o jornalzinho da cidade de São Carlos, que eu tenho até hoje, ou o jornal, a revista que tinham, as revistas que tinham, coletar aquelas imagens, aquelas matérias, colocar tudo em pasta e levar para o seu patrocinador, né? A gente aprendeu assim e não tinha outro recurso. Hoje em dia não, hoje em dia você pode criar o seu canal através do Instagram, você pode ter um canal no YouTube, como o André Lopes fez, né, o triatleta brasileiro que mora lá nos Estados Unidos, brasileiro-americano. As marcas vão te explorar nas redes sociais delas, ou elas vão te cobrar, porque hoje é muito mais fácil de gravar um podcast, de fazer uma live, né? Então, assim, como é que a gente aprende a ser um triatleta profissional? Como é que você aprendeu ao longo dos anos ser uma triatleta profissional, não somente nas pistas, nas estradas e na piscina, mas também fora dela, né? Ter essa postura de quem vive isso como se fosse uma profissão, como também já disse aqui a jovenzinha Tota Magalhães, ciclista, que escolheu ser ciclista profissional no Brasil, e ela falou, puxa, eu não faltaria no meu trabalho nenhum dia, a não ser que eu tivesse morta de doente. E essa é uma postura que o atleta tem que ter, né? Não é só porque você não tem um chefe ali que você vai, hoje eu não vou acordar cedo e vou pular, matar o treino, né? A não ser que você tenha uma razão muito nobre para justificar isso. Como é que você aprendeu isso? Como é que você aprende isso no dia a dia? E o que você acha dessa questão toda da postura do atleta profissional no caso do triatlon? Bom, acho que eu até já comentei, né? Quando eu não podia vir para local melhor do que São Carlos por conta disso, né? Por conta das referências. Eu lembro quando eu cheguei, me mudei para cá em 2011 e em julho, se eu não me engano, o Reinaldo ganhou os Jogos Pan-Americanos. E aí, imagina, eu tava começando o triatlon, chegar uma medalha de Jogos Pan-Americanos e pegar na mão aquela medalha daquele peso. Então, de cara já se tornou uma referência pra mim, né? Tipo, eu falei assim, caraca, eu quero ganhar uns Jogos Pan-Americanos um dia. E a gente tem essa cultura que acho que do SESI, né, da pedagogia do exemplo, que é isso, é tentar, unir todas as vertentes, vamos dizer assim, do caminho até o atleta profissional. Então, é a base. Então, na escola é oferecido aula de natação, tem aula de todas as modalidades, de vôlei, e aí ele vai contemplar o atleta que está em desenvolvimento, que daí já começa a se profissionalizar, e aí ele vai contemplar também o atleta profissional, que é o atleta de alto rendimento. Então, a gente tem, vamos dizer, um triângulo assim, a base bem cheia, o alto rendimento lá um pouquinho, só que é tudo interligado, né? Então, a gente tem muito isso aqui no SESI, esse trabalho do atleta profissional ser referência para as categorias de base e estar treinando junto com a molecada do treinamento, que é hoje essa molecada que está em desenvolvimento. E eu acho que eu abracei muito essa ideia porque isso foi importantíssimo para mim, entendeu? Então foi importantíssimo para mim no meu desenvolvimento como atleta. Eu acho que, você pode conquistar o mundo. Se você não conseguir influenciar uma pessoa, caraca, você falhou, entendeu? Então acho que isso é parte do meu trabalho, assim, sim, tá tentando ser referência para as crianças da escola. Então, às vezes, fazer alguma palestra legal, assim, você pergunta pra molecada, quem é que sabe que é triatlon? Ninguém sabe, mas você pergunta no final, e aí, quem vai fazer? A molecada fica louca, né? Todo mundo ergue a mão, todo mundo quer fazer o triatlon. Então, acho que isso é parte, sim, do meu trabalho e é algo que eu não quero deixar de fazer nunca, né? Independentemente de se um dia deixar de ser atleta, acho que eu quero realmente continuar tentando, acho que distribuir, vamos dizer assim, a modalidade para a molecada mais nova e continuar sendo referência assim, nesse ponto para tentar, quem sabe, aí, aumentar um pouquinho o número de triatletas aí no país.
de você estar ali comemorando, festejando, idolatrando o Reinaldo Colucci, a sua posição hoje, né, campeã pan-americana, acabou de chegar de Tóquio e tudo mais, é uma mudança na vida grande, né, assim. Como é que você lida com esse peso da responsabilidade? Porque é mais um piano que eventualmente te colocam nas suas costas, ou você mesmo se coloca, né? Então, você não tem mais só que desempenhar nas pistas, nas competições, nas provas, você também tem que ser um exemplo, uma referência para que você possa deixar algo de bom para o esporte que tanto está te dando, né? Como é que você lida com isso? É uma coisa também que você tem que trabalhar com a Carla ou internamente com você, é uma coisa que demanda também mais energia, né? E essa é outra questão, né? Que muita gente, pelo menos da minha geração, não só do triatlon, mas a gente não tinha isso, né? Porque assim, de novo, você tinha um alcance muito pequeno, né, cara? Não era claro, a não ser que você fosse, sei lá, o Ayrton Senna, mas a gente vê mesmo um Leandro Macedo ou o Bernardinho, né, que eu sei que é uma pessoa que você admira, né, idolatra, mas mesmo o Leandro Macedo, que foi o melhor triatleta brasileiro até hoje, cara, o alcance dele era ínfimo, ele não alcançou talvez 1/10 do que você alcançou em termos de influência, né? E é um cara que foi campeão do mundo aí por 2 ou 3 vezes, enfim. Como é que você lida com o peso de mais esse pianinho nas costas, tipo, olha, Luísa, olha o que você vai fazer, porque, cara, você tem uma plataforma embaixo de você e de pessoas que estão te observando e não necessariamente pessoas jovens, né, ou que vão se tornar atletas. Eu não vejo muito como um peso, Michel. Eu vejo isso mais como uma recompensa, vamos dizer assim, do meu trabalho, entendeu? E é legal, assim, aqui no SESI eu vivencio muito isso porque a gente treina direto com a molecada, né? É legal, poxa, outro dia eu até brinquei, eu falei assim, caraca, eu virei o Reinaldo, tô ficando velho, né? Eu brinquei com o Gui, falei assim, caraca, porque a molecada hoje me trata como eu tratava o Reinaldo quando eu era júnior, entendeu? Às vezes até com uma certa vergonha. Mas é legal. Tia. Tia não, né? Pô, nem tanto. O Reinaldo tá careca, tô bem ainda. Mas brincadeiras, assim, à parte, cara, é legal de ter esse retorno, assim, da criançada, poxa, da criançada da escola, da criançada da base. Você vê que existe um retorno, um respeito muito grande deles, assim. Cara, foi o que eu falei, se eu pegar só o resultado e olhar pro meu resultado de Tóquio, não foi a melhor coisa do mundo, mas, poxa, a molecada entende e a molecada vai te admirar, entendeu? Independentemente do que aconteceu. Porque eles vão saber da história que tá por trás, né? Então, é muito bacana isso. É um retorno muito legal que tem quando você se torna, acho que, referência. E falando um pouco do alcance aqui, né? Acho que hoje é muito mais fácil, né? Hoje todo mundo está conectado e você consegue atingir muito mais gente. Isso pro esporte também é importantíssimo. Acho que a gente saber usar isso. Para as empresas que estão nos apoiando também é importantíssimo, dar um retorno bacana. Então, tudo tem contribuído para o crescimento do esporte de alguma maneira. Em termos de desempenho, de competição, você tá, né, a impressão que eu tenho, olhando os teus resultados, e acho que você também citou isso, que o ouro em 2019 nos Jogos Pan-Americanos foi até agora o teu resultado mais importante. Então eu estou assumindo que você esteja evoluindo nas 3 modalidades, enfim, de uma maneira progressiva. O que você acha que te dá essa vantagem perante as outras meninas, as meninas que você está competindo aí, sei lá, semanalmente, mensalmente, né, numa situação normal, sem pandemia? O que você tem que você já percebeu, de repente que o Cali já descobriu ali, depois o Brás está aí só pulindo, lapidando e desenvolvendo com você, que seja um grande diferencial que você tem? Eu acho que uma vantagem, vamos dizer assim, é que eu sou, acho que, muito constante nas 3 modalidades, né? Então, poxa, eu consigo desempenhar na prova de relay, eu consigo desempenhar numa prova de nível de World Cup, provas de nível WTS. Poxa, às vezes quando eu consigo nadar um pouquinho melhor, eu consigo ser um pouquinho mais competitiva. Então, eu consigo desempenhar em várias vertentes, assim. Acho que esse equilíbrio, né, permite isso. Então, é aquilo, eu não sou uma super nadadora, não sou uma super corredora, não sou uma super ciclista, mas eu consigo ser competitiva em
em todos os tipos, vamos dizer assim, de triatlon. Quando eu vou para longa distância, eu consigo ser competitiva. Então é lógico, hoje se eu tivesse que falar assim, eu quero muito melhorar uma modalidade, é a natação para que eu tente sair lá na frente e de cara tenha a oportunidade de ser mais competitiva. Mas eu acho que essa constância nessas 3 modalidades, ainda mais pro formato que é a classificação para os Jogos Olímpicos, é importantíssima, né? Porque eu consigo andar relativamente bem em todo tipo de prova que participar, e isso é bacana. A sensação que eu tenho, né, de conversar com você aqui agora e do que eu vi e li e assisti de você, é que você é uma menina, enfim, que tá fazendo o que gosta, e você já disse isso, assim, dá pra perceber isso, assim, tipo uma certa leveza e satisfação, né, que você tá no caminho certo, e isso pra quem tá desse lado aqui, não sei se você tem essa noção, se já te disseram, mas é muito bacana, porque a gente fica animado, né, de ouvir você, e a gente fica esperando que você realmente vá desempenhar cada vez melhor, e pra quem curte o esporte, isso é muito legal. Mas tem alguma coisa que não é tão legal em ser um atleta profissional, na tua profissão, né? Tem alguma coisa assim que você fala assim, cara, isso aqui, se eu pudesse mudar, eu mudava. Ou tem coisas que, sei lá, tem dias que você fala, meu, isso aqui não é tão legal, mas são ossos do ofício, né? Como todo mundo diz. Porque muita gente, e eu não sei se as pessoas que estão ouvindo têm essa mesma impressão sobre o atleta profissional, mas eu já convivi com muitos atletas profissionais e que reclamam de vez em quando do fato de serem atletas, né? E uma vez enfim, um ciclista profissional que já passou pelo Endorfina, inclusive o Acácio da Silva, ganhou a etapa da Volta da Espanha, do Giro da Itália, da Volta da França, ele falava de vez em quando, cara, puxa, eu trocaria essa bicicleta aqui por um terno e uma mesa e eu trabalharia tranquilamente das 9 até as 6 horas da tarde. E na época eu era jovem também, era mais ou menos até mais novo do que você, e eu falava, meu, esse cara é maluco, meu, o cara vive pedalando em cima da bicicleta, correndo as provas mais legais do mundo, né, assim, e depois de uma certa idade eu entendi isso, e quando ele passou pelo Endorfina, eu relembrei essa história com ele. Tem alguma coisa que você acha que é chato, que você ainda não se acostumou, que você acha que você não vai se acostumar? Tem algum lado negativo em ser triatleta profissional? Cara, Michel, eu não trocaria nunca a roupa de ciclismo, de natação, de corrida por uma roupa mais chique, de ficar o dia inteiro no escritório, nunca. Não. Não tem esse perfil. Eu gosto realmente de praticar esporte, acho que isso é fantástico. Mas é óbvio, né, que a gente tem os dias que, poxa, a gente não é um robô, né, não é uma máquina, a gente tem os dias que fala assim, caraca, hoje eu não tô me sentindo tão bem, e você tem a planilha lá pra cumprir, aí você fala assim, caraca, tipo, pô, eu queria estender um pouquinho aqui, um pouquinho na cama, ficar um pouquinho mais tempo. Mas acontece, acho que já não é mais tipo, é seu trabalho, então aí que a disciplina realmente interfere, entendeu? É aquilo lá que você fala assim, não, beleza, eu vou levantar e vou fazer do mesmo jeito, e vou colocar o meu 110% aí do que eu tenho pro dia. Nem todos os dias vão ser dias fantásticos, a gente sabe disso, mas isso é parte, acho que, do esporte, é parte do alto rendimento, e acho que esse é o lado mais difícil aí do esporte, né? Você, acho que, se manter totalmente motivado, mas quando você tem a disciplina, você consegue, acho que cumprir, entendeu? E o que é importantíssimo aqui pra mim também é o grupo, né? A gente tem um grupo que, cara, não tem uma pessoa aqui em São Carlos que não esteja nessa mesma pegada que eu. Então, pô... Putz, isso é fantástico, meu. Então, isso acho que facilita muito toda a minha equipe. Eu acho que pensa igual a mim, não falo só dos atletas, eu falo assim, poxa, o Eduardo como treinador, nosso físio, ele quando ele decidiu que ele ia me curar, ele me curou mesmo. Então, acho que eu tenho uma equipe, assim, fantástica, que realmente me auxilia muito, acho que nesses dias aí mais difíceis. Legal. Você... Essa história do ambiente é muito bacana, né, cara? Essa questão que a gente falou no começo, assim, eu acho que isso é fundamental. Eu fico contente de você ouvir você falando a respeito disso, porque eu acho que isso é um passo importantíssimo para que o atleta esteja mais pleno e possa desempenhar, sim, o seu máximo, seja ele qual for, né? Mas que você não tenha grandes obstáculos que são impeditivos de você ter isso. E depois essa troca é muito saudável, né? Você tá ali convivendo com as pessoas que
podem ou não ser os seus adversários, mas você tem um grupo de como os amadores têm, né? Os amadores costumam treinar muito em grupo e isso é uma coisa muito bacana, né? A gente vê lá, eu que tô lá no Pinheiros, a galera do triatlon lá, você vê que, é uma galera que treina junto, compete junto, viaja junto. Cara, isso é muito bacana porque vai criando um ambiente que é muito saudável. É legal ouvir você falar isso. E o que é o mais legal, assim, o que te dá mais satisfação, assim, é o resultado em si? Você é uma pessoa que depende das provas, a Pamela aqui também assumiu que teve muita dificuldade na pandemia com essa história de tem prova, não tem prova, não tem prova, tem prova, ela realmente encontrou dificuldades para se motivar a estar treinando, principalmente os treinos indoor, né, que eu particularmente acho que não... que são legais, mas assim, não tem nada a ver com você treinar na rua, com você sentir o cheiro, o vento, o calor, as dificuldades do relevo e tudo mais. Tem alguma coisa assim que para você é o máximo, que você fala assim, isso aqui eu... né, ou que você pode dar aqui um recado para as menininhas ou para os meninos jovens que estão te ouvindo e tem você como um ídolo, assim, o que é o mais bacana, cara, em ser um triatleta profissional ou um atleta profissional? Michel, pra falar a verdade, eu gosto muito da competição, mas eu gosto muito da rotina. Eu gosto muito do desempenho no dia a dia. Então, poxa, às vezes mais do que uma competição em si, eu gosto muito de olhar para uma semana e falar, caraca, eu senti que eu fiz uma pista muito boa, ou que eu bati determinado tempo. Eu gosto muito disso, de me sentir que, caraca, que eu tô treinando e que eu tô apta a competir. E isso pra mim é fenomenal. Vou até trazer uma história de uma etapa de Copa do Mundo que eu participei em 2020, estava tendo a pandemia, e eu tava treinando tanto, mas tão bem aqui em São Carlos, que a gente foi para Valência. A gente teve que entrar por Portugal, porque a Europa ainda estava meio que fechada para os brasileiros, mas tinha aquele acordo do COB com Portugal, né? Então a gente entrou por lá, e faltando assim, tipo, uma semana pra prova, assim, eu caí, meu quadro da bike trincou. Só que eu tinha treinado tão bem, eu falei assim, não, cara, isso aí não importa, eu vou dar um jeito de competir. Eu queria muito competir porque eu tinha treinado muito bem. Claro. E aí foi, acho que uma das World Cups, assim, que eu fiz melhor, consegui uma bike emprestada com uma menina que mora ali em Portugal, é a Mariana Brugger. Ela tinha uma bike, me emprestou, fiz a prova com a bike emprestada e foi um dos melhores resultados meus, assim, que eu já tive. E, caraca, porque eu tava tão, acho que, a fim de competir, porque eu tinha treinado muito bem. Então, essa rotina é muito bem feita, e isso é algo que me gera muito prazer, assim, mais do que a competição em si, é conseguir olhar para um bloco de treino e falar assim, não, eu sou uma atleta melhor hoje, depois de um certo bloco de treino, né? Isso, eu gosto muito de ver esse processo, vamos dizer assim, de ver esse trabalho, mais do que a competição em si. Uhum. Já que você falou nesse assunto, em 2015 no Pan-Americano você caiu, né? E você está contando aí desse incidente aí de uma queda de novo. Você treina a habilidade específica em cima da bicicleta, tipo, né, fazer curva, descer, frear, o Eduardo ou algum ciclista, não sei, aí de São Carlos, ou alguém que trabalha isso específico com você? Michel, eu fiz algumas vezes isso, alguns períodos, essa habilidade específica na bike. Fazia bastante tempo que eu não trabalhava isso, mas voltando de Tóquio, no dia seguinte da prova, eu falei, Eduardo, eu preciso trabalhar isso. Então, tipo, no dia seguinte à prova, eu já subi na bike e fiquei fazendo curva lá dentro da própria Vila Olímpica, assim, tipo, fiquei fazendo um C, não liguei pra potência, não liguei pra velocidade, não liguei pra nada. Só trabalhando realmente habilidade, e é algo que eu tô inserindo agora, tipo, depois de Tóquio, toda semana eu tenho feito 2 vezes por semana esse tipo de trabalho, porque pra mim isso aí é fundamental. Eu não sou uma menina então. Não sou uma menina muito habilidosa, muito coordenada em cima da bike. Eu acho que eu tenho que aprender muito. O que me ajuda muito, a molecada júnior também faz isso, entendeu? Então eu me misturo lá no treino deles e tenho tentado trabalhar bastante isso, porque é realmente algo que eu peco, entendeu? Eu acho que eu fui criada, vamos dizer assim, aqui, né? Quando eu mudei muito assim, ó, põe uma venda aqui e faz força, e vai embora, e tiro, e big gear. A gente não olhava muito para esses aspectos técnicos, a gente passou a olhar isso depois que eu comecei a vivenciar as provas da ITU.
Uhum. E é difícil de você aprender depois de mais velha, né? Então acho que hoje eu tô realmente dando um choque nesse tipo de trabalho, porque eu sei que é algo que eu peco e é algo que as provas da ITU exigem muito, né? Pois é. Praticamente, cara, 40 quilômetros assim, sei lá, com retoma e vira e curva e sprinta o tempo todo, assim, é um negócio assim, a cada 200 metros você tem uma retomada. Então, se você tem essa parte técnica assim com um pouco mais de dificuldade, você perde muito, né, ao final, em termos de economia de energia, vamos dizer assim, e aí você paga o preço na corrida. Então, é algo que eu realmente tô trabalhando muito. E claro que você ter habilidade pode te ajudar, mas eu acho que, pelo que eu tenho observado, cara, mesmo que talvez não te ajude tanto, mas pode te prejudicar muito, né? Uma queda ou num circuito como de Tóquio, né? Que estava molhado. Então, assim, se você não tem a segurança para andar e fazer as curvas ou se comportar da maneira correta, como uma das meninas se assusta no meio do pelotão e dá aquela mudança de direção e de repente, se você não tem esse traquejo, cara, pode te prejudicar muito, né? Então, eu imaginei mesmo, assim, que fosse uma coisa que, enfim, que eu acho que deve ser necessária de ser trabalhada para que você se livre desse empecilho, né? E você possa, assim, desempenhar a tua máxima performance em cima da bicicleta e depois na corrida. Você disse que depois você escolheu educação física porque você queria, né, trabalhar como treinador, enfim, você relatou aí, eu ouvi você falando a respeito da partida do vôlei, não sei, Brasil, não sei contra quem, que você viu lá, você falou assim, bom, eu não vou ser jogadora de vôlei nunca, com a natação eu não vou conseguir, mas como uma técnica eu posso, então eu vou fazer educação física, e você mantém ainda essa vontade até hoje. Eu ouvi você dizendo que você ainda quer, depois de sair do triatlon profissional, você quer trabalhar com educação física, não com alto desempenho, mas está ajudando aí atletas amadores ou formando atletas. Por que não o alto desempenho? Michel, se soubesse o trabalho que eu dei pro Eduardo nos últimos meses, eu acho que daí você entenderia, entendeu? Mas brincadeiras à parte. Poxa, foi o que eu falei, eu vi no eu sempre quis isso de Jogos Olímpicos, né? Sempre quis. Não ia como atleta, falei assim, não, vou como técnica. E aí o triatlon, apareceu na minha vida, eu falei assim, não, eu vou como atleta. E aí, poxa, eu acho que eu posso, assim, estar desempenhando algo que eu também gosto. Eu gosto dessa parte de formação, né? Então, é lógico, isso é um plano muito pro futuro. Acho que eu tenho ainda muito, muito que colher ainda do triatlon como atleta profissional. Mas eu gostaria realmente de trabalhar com a base. Eu acho isso um pouco do que eu posso devolver, vamos dizer assim, pro esporte, que me deu muita coisa, entendeu? E sem contar que realmente eu dei muito trabalho pro Eduardo, eu não quero, não sei se eu vou fazer o que ele faz, não, é um trabalho aí diferenciado, eu me entreguei 100% ao esporte, mas ele também se entrega 100% ao esporte, né, poxa, esses camps todos, ele esteve do nosso lado, acho que o trabalho dele é essencial para que a gente chegue lá. Como é que você avalia a tua carreira até hoje? Assim, você é uma menina uma atleta, né? Que está satisfeita com o que você está conquistando, ou você ainda prefere olhar para frente e falar, não, cara, eu quero uma medalha olímpica, eu quero ouro, eu quero isso. Como é que você lida também com essas expectativas e, claro, com a sua própria visão do que você está realizando, construindo? Michel, acho que eu tô satisfeita com o caminho, vamos dizer assim, mas eu ainda não tô satisfeita com os resultados, entendeu? Então, poxa, por exemplo, o objetivo de chegar nos Jogos Olímpicos eu atingi. Já mudou totalmente, eu já penso diferente. Então, hoje meu objetivo já não é mais atingir, poxa, fazendo bons resultados em provas chaves. Não, eu quero ser constante no circuito mundial. Eu quero estar toda a prova lá na frente, de alguma maneira, brigando com as meninas, entendeu? Competindo com as meninas. Porque se eu penso um dia em medalha olímpica, não adianta eu só pensar em conquistar a vaga, entendeu? Eu tenho que pensar no dia a dia, vamos dizer assim. Toda prova eu estar lá brigando. Então, eu tô satisfeita com o caminho, acho que eu atingi um primeiro objetivo. Ganhar os Jogos Pan-Americanos, era um objetivo pessoal que eu tinha, falei, quando eu cheguei aqui em São Carlos, o Reinaldo tinha acabado de vencer, entendeu? Então,
Era um objetivo pessoal, mas hoje eu quero ser parte realmente do circuito mundial, e acho que isso sim vai me deixar muito satisfeita, e isso sim vai permitir que, se um dia eu possa sonhar com a medalha olímpica de verdade, entendeu? Então eu olho muito para isso, eu quero muito ser parte do circuito e tá andando na frente. E eu quero muito essa medalha em Copa do Mundo, que ainda não tive a medalha de ouro, né? Eu já tive uma prata, bati na trave, um bronze. Então, esses objetivos existem. E eu tenho certeza que, atingindo esses objetivos, eu vou estar nos Jogos Olímpicos, vou estar, muito mais qualificada, vamos dizer, do que eu estava agora, entendeu? Cara, que bacana. Isso aí dá uma satisfação, né? Tem horas que você se pega, assim, se achando, assim, em salto alto e eu sou um máximo, assim, sei lá, o Guilherme, né, que convive com você aí no dia a dia e tal, assim, tem horas que você, ou Eduardo, Luísa, calma, menos, vamos lá, ó, agora o negócio é treinar. Como é que você também lida com essa outra questão, né, que a gente tem, cara? A gente tem o nosso ego, a gente tem a nossa vaidade, enfim, né, e às vezes a hora que a gente deita a cabeça no travesseiro, a hora que a gente cruza a linha de chegada, né, aliás, tem umas fotos tuas cruzando a linha de chegada que são muito legais, assim, a tua vibração faz a gente que tá aqui assistindo ou vendo só uma imagem, a gente fala, que bacana, isso deve ter sido um momento fantástico naquele momento para a Luísa, né? Como é que você absorve isso e também não se deixa levar pelos teus resultados, pelos teus bons resultados, ao ponto de falar assim, não, eu sou mesmo o máximo e é isso. Como é que você resolve isso com você? Michel, na verdade, acho que eu precisava era aumentar o meu ego um pouco, né? Era sério, às vezes eu tô numa prova do circuito e eu olho pras meninas e falo, caraca, elas são fodas. E não, eu tô lá também, entendeu? Então acho que eu tinha que aumentar um pouquinho esse meu ego, falar assim, não, Curioso. Eu tô aqui, eu tenho condições de largar e de competir de igual para igual com elas. Eu acho que eu precisava, às vezes, virar chavinha, entendeu? Acho que aumentar esse ego que eu falo dessa maneira fica meio feio, assim, mas acreditar às vezes mais que eu posso estar brigando de igual para igual com as meninas, entendeu? Então foi o que eu falei, eu hoje, eu tive um resultado bom em provas de nível A, vamos dizer assim, que foi no evento teste de Tóquio. Eu quero tornar isso constante, eu só vou tornar isso constante quando eu me ver de igual para igual com as meninas, entendeu? Então acho que hoje eu precisava, na verdade, dar um jeitinho de aumentar isso, e não ficar tão tímida, tão Luísa, mais pequenininha. Eu precisava, de uma certa maneira, melhorar isso. Olha, enfim, a Carla é quem vai ter essa incumbência de te ajudar, né? Mas aqui em 1h30 de conversa que a gente teve hoje, e no que eu já ouvi de você, cara, eu não vejo timidez. Sinceramente, talvez seja uma questão mesmo de você trabalhar a sua autopercepção. Porque eu não sei se o ouvinte vai concordar comigo, mas não dá para parecer. Eu que estou te vendo o tempo inteiro, né? Porque a maior parte das pessoas está só ouvindo, né? A não ser que seja vendo os clipes no meu perfil no YouTube, na minha conta no YouTube, cara, não dá para perceber isso, né? Então, assim, a gente não tem isso. Então, eu acho que você tá num caminho muito, muito legal. Pra gente terminar, Luísa, e os seus ídolos, assim, quem que são as pessoas que, né, você já citou aí o Reinaldo, você já citou o Bernardinho lá atrás, quando você era ainda uma criança, mas hoje, assim, ou são eles os mesmos, assim, quem são os seus ídolos e por que você os idolatra, eles são referência para você? Pensando no triatlon, eu sou fãzaça da Nicola Spirig. Ela que foi, medalha de ouro no Rio, medalha de ouro em Londres, prata no Rio. E, é uma menina, uma mulher, né, já tem 3 filhos, que tem uma história no triatlon de longa data. Eu admiro muito isso, você vê que ela é apaixonada pela modalidade, né, pra estar praticando triatlon há mais de 20 anos. Pois é, cara, e competindo em alto nível, E eu tive a oportunidade de treinar com ela lá atrás, em 2013. Eu via isso, né? Que ela era... Cara, ela curtia mesmo isso. E então é uma referência gigantesca aí pra mim, não só pelos resultados, né? Mas por isso, né? Por ela... Cara, ela é apaixonada pelo triatlon e você vê que no dia a dia ela expressa muito isso, né? E isso é muito legal.
Me veio aqui uma coisa à cabeça aqui. Você me disse numa das nossas trocas de mensagens que o teu apelido é Magalu, né? E tem a ver com Magazine Luiza, Magali, o que é, né? Tem a ver com a Magali da Turma da Mônica, né? A Magalu, porque eu acho que eu como tanto quanto a Magali. E aí, foi um apelido aí meio carinhoso que o pessoal me deu. Entendi. Quem que te chama de Magalu? Cara, todo mundo. Todo mundo, Bacana, cara. Enfim, e a gente tá gravando isso aqui no finalzinho de setembro e agora recentemente, né, a Luiza Trajano, tua xará, né, saiu na capa saiu na capa não, né, foi eleita uma das 100 mulheres mais influentes do mundo pela revista Time e tal. E aí você falou dessa questão da Nicola Spirig e no começo, ou no meio da conversa, você falou do MRV, que tem esse movimento das mulheres e tudo mais. E aí me veio à cabeça essa questão. Eu falei, poxa, será que Magalu tem a ver com alguma coisa do Magazine Luiza? E coincidentemente agora só xará Luiza Trajano foi eleita uma das 100 mulheres. Como é que você vê essa questão da mulher hoje, né? Da mulher, vamos falar aqui da mulher brasileira enfim, conquistando o seu espaço cada vez mais. É óbvio que ainda falta muito e tudo mais, mas você, de alguma maneira, sendo uma referência e tendo essa plataforma do esporte, né, que você está vivendo e construindo, deixando o seu legado, você vê de alguma maneira isso também como mais um papel que você pode assumir da Luiza mulher, atleta, referência, campeã, saudável, inteligente, bonita e que desempenha todos esses papéis que a sociedade exige, muitas vezes cobra, né? Que eu entendo também que existe uma cobrança muito grande perante as mulheres. Como é que você se enxerga nesse contexto, vamos dizer assim, do papel da Luiza mulher em todas as suas facetas aqui, suas versões? Não, a gente tem um papel enorme, né? A gente vê que a gente está conseguindo construir uma história, está conseguindo abrir um espaço, mas ainda ainda é bem diferente no seguinte sentido. Tipo, eu vou falar particularmente aqui do triatlon. A gente vê que o triatlon é um esporte que preza pela igualdade entre gêneros, né? Então, poxa, a premiação é sempre igual, distâncias são sempre iguais, circuitos são sempre iguais, número de participantes permitidos nas provas da ITU são sempre os mesmos, né? Então, por exemplo, Jogos Olímpicos 55, mesmo número. Porém, quando a gente pensa no esporte feminino no Brasil, a gente vê que não tem tantas meninas praticando, principalmente iniciando a modalidade, né? Você vê que parece que é aí que tá a diferença, né? Tipo, o homem acho que já nasce e já vive o esporte, a mulher nem sempre. E eu acho que a gente exerce uma influência gigantesca, né? Acho que você mostrar e você abrir caminho é importantíssimo. Eu acho que sim, é papel nosso também tá mostrando esse caminho. Você vê, às vezes, as empresas como a MRV, que criou uma campanha que beneficia o esporte feminino e mostra tipo, que existem 12 meninas lá que estão nos Jogos Olímpicos, que fazem parte de um programa. Poxa, e estão lá, tipo, o tempo todo na TV. Tipo, a luta de uma é a luta de todas, né? Então, legal a gente demais, vê que foi sensacional, assim, a campanha que eles criaram. Então, a gente começa a ganhar um espaço, né? Eu acho que o espaço hoje já existe dentro do esporte, porém não no início do esporte, vamos dizer assim. Então, falta gerar oportunidades, se eu tivesse que falar isso. Uhum. Bom, a gente tem o que talvez seja não o mais difícil, mas uma coisa que é muito importante dessa engrenagem, né? Que a gente já tem você, por exemplo, como uma pessoa que está construindo a sua história e sendo referência e conquistando o seu espaço. Então, eu acho que a gente já tem aí pelo menos um componente importante disso, mas realmente a gente está carecendo no Brasil de uma maneira geral, nos esportes de uma maneira geral aqui no Brasil, de ter mais acesso, né? Se o esporte tivesse de uma maneira mais integrada à escola, né? E aí a gente está falando não as escolas particulares, as escolas de elite, mas as escolas públicas do Brasil todo, a gente com certeza
estaria num caminho talvez mais curto para a gente ter, sim, várias Luísas, várias vitórias, várias, enfim, não sei quais são todas as atletas lá da MRV, mas enfim, mas legal, gostei de ouvir a tua opinião a respeito disso também, porque eu acho que isso é um tema importante e vocês, mulheres, mais uma incumbência que vocês acabam tendo que carregar, mas eu acho que isso é muito importante justamente para poder se tornar referências para as meninas e os meninos também, né, para não fazer o preconceito invertido, né, mas assim, eu acho que isso é muito importante porque eu acho que nesses Jogos Olímpicos, talvez mais do que nos outros, a gente pôde ver de fato que vocês, mulheres, têm tudo e estão conquistando aí o esporte brasileiro e para que, se alguém ainda tem algum tipo de dúvida com relação à capacidade das mulheres, pelo amor de Deus, a gente está no século XXI, eu acho que esses Jogos Olímpicos foram aí um grande exemplo. E você citou isso, né, desde 2004, né, que a gente consegue colocar 2 mulheres no triatlon olímpico, né, isso é um feito a se comemorar, né, a gente ainda está devendo um pouquinho no ciclismo, na corrida também a maratona a gente não teve esse ano, infelizmente, mas a gente tem aí sim que comemorar o feito, a conquista das mulheres e nós, homens, e nós como sociedade temos que estar sempre apoiando e incentivando cada vez mais e principalmente reconhecendo e abrindo o caminho, né? E eu que sou pai de 2 meninas, né, eu vejo muito isso em comparação aos meus amigos ou aos coleguinhas da escola que são pais de homens, né? Outro dia eu estava saindo da escola ou chegando na escola com a minha filha de 5 anos e eu vi um pai falando para um menino, tipo, o menino acho que estava cutucando a menina da frente, enfim, coisa de criança, né? Mas, cara, sem querer, eu tenho certeza que foi sem querer, eu tenho quase certeza que foi sem querer, o pai falou assim, filho, não cutuca, não amola a menina, ela é mais fraca do que você. Falei, ai, cara, que vontade de chegar para esse pai e falar, cara, não diz isso, né? Porque o menino vai crescer achando que as meninas são mais fracas, né? E isso é ruim para a sociedade de uma maneira geral, né? Assim, e para as meninas e para os meninos, porque, claro, né? O machismo só existe porque isso ainda existe porque isso é repetido, mesmo que seja inconscientemente, de uma maneira assim espontânea, eu ali deixando minha filha na escola, enfim. Bom, Luísa, obrigado então mais uma vez aí pela tua participação. Ninguém viu aqui uma Luísa acanhada, uma Luísa aí menininha do interior que não sabe se expressar, muito pelo contrário, tá? Acho que deu para perceber aqui uma Luísa muito forte, sangue nos olhos, com muita garra, determinação, né? Sangue nos olhos, porque você já disse isso em algum outro lugar. Enfim, estamos aqui torcendo para você, parabéns aí por toda a sua trajetória até agora, e eu tenho certeza, como eu disse aqui na abertura do episódio, que os seus melhores dias ainda estão por vir, e eu arrisco dizer que eles vão vir aí nos próximos 3 anos, vão culminar na Olimpíada de Paris em 2020, como é que é agora a conta mesmo? 2024, nossa, cara, confusão. Enfim, e aí sim, depois a gente vai gravar mais um episódio para você contar aí como é que foi esse ciclo olímpico e como é que vai ser esse começo da sua prolífica carreira no triatlon de longa distância, de igual para igual com todas as melhores do mundo. Obrigada, Michel. Vou agradecer novamente aí pelo espaço. A Carla acho que vai ficar orgulhosa da menina do interior falando aqui um pouquinho, né? Acho que foi bacana. Tenho certeza. É sinal que o trabalho aí da parte de comunicação tá funcionando. Ótimo. E é isso. Obrigada mesmo aí pelo espaço e pelas palavras aí. Legal, Luísa. Obrigado. Um bom dia aí pra você e bons treinos. Obrigada, Michel. Até mais. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido mais esse episódio do Endorfina Podcast. Que figura bacana, que mulher espetacular. Uma super triatleta e, na minha opinião, está no caminho certo. Foi um prazer gravar essa conversa aqui com a Luísa. Se você estiver ouvindo aqui ainda, Luísa, muito obrigado. Obrigado a você também que está aqui ouvindo. Você que chegou aqui ao final de mais esse episódio do Endorfina Podcast. Como sempre, a gente falou aqui de diversas pessoas que já passaram pelo Endorfina, como a Carla Moreno, a Vitória Lopes, o Bernardinho, até o Bernardinho do vôlei, o Reinaldo Colucci, a Mariana Rata, a mulher dele, a Pamela de Oliveira, o André Lopes, o Thiago Vinhal, a Carla de Piero, a Larissa Fabrini, que também compõe aí esse time fila, ao lado aí da
da Luísa, enfim, uma série de pessoas. Você acha esses episódios e todos os episódios do Endorfina Podcast nesse mesmo local onde você está ouvindo esse episódio aqui. Se você é novo, dá uma procurada aí. Se você não conhece o Endorfina Podcast, vai lá dar uma vasculhada em todos os episódios. Você pode fazer isso também no endorfinabr.com, no meu site. Lá também você encontra e consegue ouvir todos os episódios do Endorfina Podcast, bem como links para alguns assuntos, para as redes sociais dos meus convidados e para alguns assuntos mencionados em cada uma das conversas que eu tive até hoje com cada um dos convidados. Basta você entrar lá no episódio do convidado que você quer, enfim, se aprofundar um pouquinho mais, e você vai ver lá todas as redes sociais dele, ou links, vídeos e assuntos e matérias, às vezes aí de assuntos correlatos que a gente conversou aqui e que eu acho que são legais de serem compartilhados para quem quer se aprofundar um pouco mais. Lá no endorfinabr.com você também tem um link para o canal do Michel, do Endorfina TV com Michel Bogli, no YouTube, onde você vai ver trechos das conversas aí com os convidados mais recentes desde o meio desse ano aí de 2021. Você também encontra maneiras de apoiar o Endorfina financeiramente, aliás, a sua ajuda é sempre muito bem-vinda, e também de assinar a newsletter semanal. Toda sexta-feira eu envio uma newsletter curtinha, um e-mail curtinho com dicas e curiosidades e fatos que eu acho que são legais de serem compartilhados com vocês, quem sabe para inspirá-los no final de semana de vocês e das suas famílias. Então é isso, pessoal. Muito obrigado, até a semana que vem com mais um episódio fantástico. Eu disse no comecinho do ano que esse ano do Endorfina ia ser um ano bacana, o ano do 4º aniversário do Endorfina. Eu comemorei o 4º aniversário do Endorfina e não foi diferente com esse episódio da Luísa. E não vai ser diferente, se liguem na semana que vem. Aliás, sigam e assinem o Endorfina Podcast no seu agregador de podcasts preferido, nesse agregador de podcasts que você está ouvindo aqui. É só você clicar lá em seguir ou assinar, e toda quinta-feira, ou quando sair um episódio novo, né, que é quinta-feira e às vezes sai episódio extra ao longo da semana, você não perde nenhum e você fica sabendo aí de histórias bacanas com esses convidados espetaculares e inspiradores que só o Endorfina tem. Então é isso, pessoal. Obrigado, até a semana que vem e valeu. Strava apresenta O Atleta em Você. A relação com o esporte começou muito tarde. Eu comecei a correr com 30 anos, do zero. E assim, não parei mais. Fui colocando cada vez desafios que para mim eram desafios maiores, mais complexos, desde baixar o tempo no 10K, completar uma meia maratona, depois passei para a maratona. Depois resolvi virar triatleta, que foi um grande desafio, né? Sofri um acidente pedalando. E tive uma lesão grave de coluna. Tive que fazer um procedimento cirúrgico na coluna, porque era uma fratura bem grave e instável, senti um risco grande de paraplegia. Naquele momento, eu não tinha planos ainda relativos ao esporte. Falava, será que eu vou conseguir correr? Será que eu vou conseguir nadar? No começo foi bem difícil, mas depois de 2 meses, aí eu comecei a conseguir caminhar e correr, comecei a conseguir pedalar um pouquinho mais. Num dado momento, eu falei, não, eu vou conseguir. No meio do caminho, surgiu a oportunidade de fazer um meio Ironman. A mentalidade do atleta me ajuda diariamente. E se a gente quer ter uma melhor condição física, a gente é um atleta. Eu sou Luciana Haddad, eu encontro o atleta em mim quando eu busco a melhora física e a melhora mental para atingir a excelência em tudo que eu faço na minha vida. Strava, o atleta em você. A Luciana tem uma história incrível. Ela também é uma atleta Strava. Existe um atleta em cada um de nós e nem sempre é fácil reconhecer e deixar esse atleta interior desenvolver todo o seu potencial. O Strava apresenta O Atleta em Você, uma série em 8 partes de pessoas normais compartilhando suas experiências como atletas. Você pode curtir o app Strava com assinatura Premium por 30 dias através do link strava.com/O Atleta em Você. E não perca no próximo episódio do Endorfina os 2 últimos episódios dessa série Strava, O Atleta em Você. Nos esportes, sempre nos perguntamos qual o nosso maior adversário, porque no final é sempre a gente contra a gente mesmo.
Por mais que a mente conte muito, chega uma hora em que o corpo pede e nosso físico nos chama para ir além. Por isso, iniciamos uma sequência de episódios especiais com o oferecimento da linha probiótica Pro Athletes, feita para atletas, disponível nas melhores lojas especializadas do Brasil. Siga @ProAthletesOficial_, saiba mais em probiotica.com.br. E esse episódio também foi um oferecimento da Titanium. A Titanium Vida, Saúde e Previdência oferece as melhores soluções em proteção e segurança que você encontra no mercado, para você e seus familiares, com planos de seguro de vida, saúde e viagem. A Titanium oferece serviços para o seu bem-estar, como seguro de vida resgatável, que além de resguardar e proteger o futuro das pessoas que você ama, você tem a opção de resgatar os valores em seu seguro para utilizá-los no que quiser ou precisar. Outro serviço é o Seguro Saúde com cobertura mundial, com livre escolha de médicos, clínicas e hospitais aqui no Brasil e em qualquer parte do mundo. A Titanium também oferece completos planos de seguro viagem. Siga @titanium.consultoria no Instagram. Não conte com a sorte, conte com a Titanium. E esse episódio também foi um oferecimento da Bovem Energia. Bovem, há uma década fornecendo energia e gerando resultados para consumidores do Mercado Livre. Quer ser livre? Fale com a Bovem, energia que inspira. Saiba mais em bovem.com.br e siga @bovem_energia no Instagram. Esse e todos os episódios do Endorfina Podcast são editados pela produtora Pulsante. Obrigado por ouvir esse episódio do Endorfina. Acesse o endorfinabr.com, vá no post do episódio de hoje para conhecer um pouco mais sobre o meu convidado e alguns assuntos abordados em nossa conversa. Lá você ainda encontra todos os episódios do Endorfina. Siga o Endorfina BR no Instagram e confira imagens inéditas e inusitadas dos meus convidados. Participe enviando comentários e sugestões. Se você curtiu, colabore assinando o Endorfina no seu agregador de podcasts preferido e compartilhando com seus amigos.